Salve, salve alunos da rede, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindos! Essa semana é a Semana de Ciências da Natureza e hoje a aula de... Biologia! A melhor. A melhor, com certeza, gente. Eu sou a professora Lia. Eu sou o professor Giordani. Estamos juntos aqui para revisar com você, para reforçar com você os pontos principais dessa ciência maravilhosa que é a biologia. Aquilo que é mais cobrado, aquilo que é mais necessário que você saiba para poder ter um bom desempenho aí nas provas de Enem e vestibular. E para você ter uma noção do que você deve estudar, daquilo que você realmente deve revisar, já que o Enem vai ser só no ano que vem, então você precisa ter aí um cronograma de estudo até lá para você não se perder no meio do caminho. Então, quer entender um pouquinho mais da biologia, revisar os principais pontos? Bora lá, vem com a gente. Vem com a gente, que essa semana vai ser ótima. Isso aí, gente. Bora! Então, muito bem, começando já com a ciência ou com o conteúdo que é mais cobrado, por exemplo, no Enem. No Enem, né? Vocês sabem, gente, que tem um conteúdo que é super cobrado no Enem e que eu acho que vocês realmente precisam focar bastante nesse primeiro assunto que a gente vai trabalhar agora. E a ecologia é a ciência que vai estar, então, estudando ou trazendo pra gente as relações que acontecem no ambiente, ser vivo com os fatores abióticos, e está muito em voga hoje, por quê? Porque a gente tem problemas de epidemias que são resultantes da invasão de habitats pelo homem, de ecossistemas, a gente tem problemas de aquecimento global e efeito estufa, e qual é a causa disso, e também tem, né, Lia, muita desinformação. Exatamente, porque as pessoas às vezes não conhecem o assunto e aí acabam se perdendo no meio do caminho. A gente tem vários assuntos que a gente pode trabalhar aqui dentro da ecologia e a gente vai focar em alguns deles para vocês terem uma noção aí do que a gente vai precisar saber. Então, nesse pouco tempo que a gente tem, a gente vai tentar dar uma pincelada nos tópicos principais dessa ciência. Então, você vê aqui, ó, que a ecologia tem aqui os seus conceitos básicos, né? O habitat do ecossistema, nicho ecológico e níveis de organização. Lembrando que o habitat seria o local onde a espécie vive, onde ela é encontrada, e o nicho seria o conjunto de informações sobre ela, que envolve ali desde a forma de alimentação, a forma como a espécie vive, as interações que ela tem com o ambiente. Peraí, deixa eu perguntar uma coisa. Boa. Vocês sabem dizer se o animal pode ter o mesmo habitat, mas ter nichos ecológicos diferentes? Será que eles sabem isso? Você sabe, gente? Se o indivíduo consegue ter o mesmo habitat e diferentes nichos ecológicos, ou viver em habitats diferentes, mas com o mesmo nicho ecológico, você sabe a diferença entre habitat e nicho ecológico? Essa é uma boa pergunta, é um conceito básico que o aluno tem que saber, não pode confundir. Lembrando que se a gente tem duas espécies no mesmo habitat, fala comigo, habitat. Nesse mesmo habitat, mas se elas usam recursos diferentes, o nicho é diferente. Diferente, exatamente. Se as espécies vivem no mesmo habitat e os recursos que elas buscam são os mesmos, elas vão ter sobreposição de nicho. Então você nunca vai ter duas espécies com o mesmo nicho, correto? São espécies diferentes, então normalmente o nicho ecológico é diferente. Exatamente. Mas quando há sobreposição vai haver competição. E se há competição, uma vai ser excluída, uma vai talvez ser extinta, talvez vai ter que mudar, fazer uma migração, mas não há, olha só, sempre que há sobreposição, e quanto maior for, maior vai ser a competição. Exatamente. E isso está relacionado com as relações ecológicas, Exatamente. né? E essas relações acontecem em todos os ecossistemas, ou seja, em todos os ambientes, e aí você precisa também ter uma noção do que são esses ecossistemas e quais são os principais ecossistemas. Exatamente, isso daí. Então, lembrando desses conceitos básicos, lembrando também que a ecologia estuda os níveis a partir do indivíduo, o conjunto de indivíduos que são da mesma espécie, que vivem no mesmo lugar, a gente vai chamar de população, gente. População. E a população que vive com outra população, o conjunto delas na mesma região, como é que a gente vai chamar? Comunidade. Exatamente, então a comunidade é o conjunto de populações que vivem na mesma região. Mas a população, a outra população, o conjunto delas, a comunidade, interagem com o ambiente, com a parte física, com fatores como a luz, umidade, o pH, esqueci o resto. Temperatura, é isso aí, a alcalinidade do ambiente, enfim, esses fatores somados à comunidade formam a unidade de estudo que é o ecossistema. Então, biótopo mais biocenose formam o ecossistema. O conjunto comunidade mais fatores abióticos formam essa unidade ecológica
que pode ser desde uma gota d'água até uma grande... Uma grande floresta, tipo floresta amazônica, mata atlântica. Exatamente. E o conjunto delas vai formar, o conjunto do ecossistema vai formar o quê? A biosfera. Isso. Estamos então nessa parte básica aqui da ecologia, os níveis desde o indivíduo, população, comunidade, ecossistema e o conjunto de todos eles, que é a biosfera. Isso mesmo. É isso aí, tá bom? Então é importante a gente lembrar o seguinte, dentro da ecologia nós temos também a ciclagem de nutrientes. A ciclagem de substâncias que são utilizadas pelos seres vivos, que fazem parte do ambiente e que vão passar pela parte viva do ecossistema, vão passar pela parte não viva, pelas camadas, ar, solo, água, e que são substâncias que fazem parte do nosso metabolismo, ok? A gente vai chamar isso de ciclo biogeoquímico. Isso, exatamente. Nós temos aqui 4 dos principais ciclos, existem mais alguns, né, Jordânia? Mas esses são os mais trabalhados, né? São os principais, que você realmente precisa saber o que acontece nesses ciclos. Então vamos comentar um pouquinho sobre um deles, não dá pra falar de todos, né? Qual que é o seu preferido? O meu é do nitrogênio. Né? Porque é mais difícil, né? Aí você carca no... mas é que é mais bonitinho, mais organizadinho, né? É o mais fantástico. Mas ele é mais complicado, ele é um pouquinho mais complexo realmente. Você precisa tomar cuidado com os ciclos aí para você não confundir e saber o que realmente acontece em cada um deles. Nesse caso do nitrogênio, é importante que ele é um elemento essencial pra gente, né? Sim. Porque você produz proteína, produz DNA, produz RNA e você depende dele. E ele está no ar, bem abundante, na forma de N2, azoto, mas a gente não consegue utilizar. A gente não utiliza o nitrogênio. E aí a gente precisa entender como é que ele funciona realmente. Então a gente não vai tocar nele especificamente, mas fica a dica, né? Fica a dica lá do nitrogênio. Os fixadores, ok? Os micro-organismos que fazem a transformação de N2 em amônia, depois a nitrificação, a desnitrificação, todo aquele ciclo que mantém o N2 circulando no ambiente. Vamos falar então do carbono? Vamos. Por que do carbono? Por que do carbono? Me diga. Fala pra mim aí. Por que você acha que a gente escolheu o ciclo do carbono que a gente está trabalhando hoje? O que o carbono tem de importante? Onde ele influencia, gente? Presta atenção. Então vamos lá. Olha só. Quando falar de ciclo do carbono, do elemento carbono, a gente entende que ele pode ciclar no ambiente na forma de CO2. Ele também pode participar do ciclo na forma de moléculas orgânicas, né? Açúcar, proteínas. Toda molécula orgânica tem como base esqueletos de carbono. Mas o foco aqui vai ser o carbono na forma do gás carbônico, que apesar de ter carbono, é uma molécula inorgânica, ok? Então a moda hoje, moda não, né? Mas fala tanto dele por quê? Porque o aquecimento global é muito ligado a essa taxa de CO2, correto? E essa taxa de CO2 no ambiente, ela é em torno de quanto? Qual que é a quantidade de CO2 que existe no ar? Já que se fala tanto disso. Está aumentando o nível de CO2. Qual é a quantidade constante de CO2? Se você lembrar, lá é menos de 1%. E por que todo esse alarde, né? Porque é uma quantidade tão pequena, né? E mais ou menos constante nos últimos séculos, milênios. Mas tem se falado muito sobre o carbono e quando fala-se de aquecimento global, mas qual a importância dele, né? Por que fala-se tanto dele, sendo que a quantidade dele é muito pequena na nossa atmosfera? Então vamos lá desenrolar esse assunto aí. Então você consegue ver na imagem? Vamos lá, né, Lia, trabalhar esse ciclo com eles aqui? Olha, dá uma olhadinha nesse ciclo, gente, grava ele aí na sua cabeça. Ciclo bem delicioso. Vamos lá, então. Vamos lá. Olha só. O gás carbônico presente na atmosfera, ele tem como origem, basicamente, alguns processos que são a respiração dos animais, a respiração das plantas. Planta também respira, né? Planta respira, né? Não vai confundir. A planta respira gás carbônico. Não, a planta respira oxigênio e solta gás carbônico como eu e você. Exatamente. Aqui. Tem planta aqui, ó. Olha a nossa plantinha aqui, ó. Tá respirando. É artificial, mas tá respirando também. Então, ela solta o gás carbônico e toda a respiração aeróbica vai produzir, mesmo a fermentação, as anaeróbicas vão produzir gás carbônico. Enfim, ele está indo para o ar. Outros processos que fazem isso, queima, combustões, decomposição, tudo isso vai liberar CO2 no ar, ok? A queima de combustíveis fósseis vai soltar CO2. Aí você sabe o que é um combustível fóssil? Boa pergunta. Fala pra gente aí o que é. O que é um combustível fóssil? Fala pra gente o que é um combustível fóssil, gente. São os derivados de quem? Do petróleo. E do carvão mineral. Exatamente. Exatamente. Então os fósseis animais dão origem, de modo geral, ao petróleo e os fósseis vegetais ao carvão mineral. Não é o carvãozinho do churrasco, né? Não é esse, gente. Esse daí é outra coisa. É outra coisa. Então você vai ter a queima de combustível soltando CO2. Aí você fala, bem,
ele está chegando no ar, mas quem está sequestrando isso? Quem está removendo Sequestro? É, sequestro. Mas eu me falando de sequestro, gente, uma hora dessa. Já ouviu esse termo? Sequestro do carbono? Opa, Você já ouviu falar sobre isso? Quem faz isso? As plantas. Gente, as plantas são a chave dessa renovação. Então, as plantas absorvem CO2 na fotossíntese. Aí você fala, mas ela não solta CO2 e sequestra CO2? Qual é a dela? Ela tem que se decidir. Mas elas fazem no final do dia mais sequestro do que liberação. Elas mais fotossintetizam do que respiram. Então o saldo é positivo. E o CO2 volta ao ciclo aqui na fotossíntese. E aí como é que ele passa pra gente, né, Lia? Como é que a gente absorve carbono, que é a base das moléculas orgânicas? Mas a gente orgânicas? precisa do carbono? Oxi. Pra quê? Pra que a gente precisa de carbono, gente? Pra quê? Todas as moléculas orgânicas dependem desse elemento tetravalente, ok? Então a gente usa o carbono para fazer todas as moléculas orgânicas que mantêm nosso metabolismo. E nós absorvemos isso como? Alimentação? Exatamente, o bifinho, o alface, tudo que você usa como fonte de alimento tem como objetivo pegar moléculas ricas em carbono, tá bom? Então entrou aqui no ciclo e passa aí para os animais pela cadeia alimentar. Aí você fala, professor, mas isso tá tudo certinho, por que está toda essa consternação aí sobre gás carbônico? Qual é o problema então? O que tem mudado ultimamente? A gente vê aqui que está nesse ponto da queima exagerada de combustíveis fósseis, devolvendo muito CO2 de uma vez só. Então ele estava acumulado nos sedimentos, nas bacias sedimentares, na forma de fósseis, e ele está entrando no sistema aqui, no ciclo, indo para a atmosfera e está causando uma retenção maior de calor pelo efeito estufa. Então o efeito estufa é algo natural, né, Lia? Mas você está dizendo para mim que o efeito estufa ele é prejudicial. Não, eu não coloco palavras na minha boca. Não faça isso. O efeito estufa ele é natural, realmente. Natural. E a gente precisa dele, né? Precisa dele para manter a Terra aquecida, para evitar. Porque o ar em volta da Terra filtra um pouco do calor durante o dia e retém calor durante a noite. Então o efeito estufa é bom, é nice, é gostoso. O problema é que ele tem se intensificado por esses gases. CO2, metano e demais gases poluentes. E o calor tem sido retido com mais intensidade, elevando as médias de temperatura, ok? Então qual que é o segredo? Redução da queima de combustíveis, buscando alternativas menos poluentes e também reflorestamento, evitar desmatamento, porque as plantas fazem esse sequestro. Exatamente, esse é o termo, sequestro de carbono. Sequestro do carbono. Tá bom? Beleza? E avançando aqui um pouquinho mais na ecologia, a UFPR gosta muito de cobrar isso daqui de vocês. Gente, as relações ecológicas, que são as relações que acontecem entre os seres vivos. Então são muitas, tá? Eu coloquei aqui para você, colocamos para você aqui, ó, as principais que você tem que saber. E a gente colocou elas categorizadas de duas formas. Quais são? O que quer dizer harmônico e desarmônico e dentro delas intra e interespecífico? O que é viver em harmonia, gente? Ou viver em desarmonia? Como é que você vive na sua casa? Em harmonia? Eu vivo em harmonia lá em casa. Ah, é? Sempre? Sempre. Que beleza. Eu sou uma pessoa muito harmônica. Gente, quando a gente fala de relações ecológicas, a gente está falando de relações harmônicas e desarmônicas. Quando a gente tem uma relação harmônica é porque todo mundo ali se dá muito bem, né? Todo mundo não há prejuízo Exatamente. entre os indivíduos. Já na relação desarmônica, ali há uma confusão, né? Há um prejuízo, pelo menos alguém sai prejudicado nessa nossa relação. Deixa eu fazer uma pergunta, Lia. Toda relação harmônica é benéfica para os dois? Porque tem gente que acha isso, tem alguém que vai pensar, bem, para ser harmônica tem que ter benefício para os dois. Não. Será? Não, acho que não. Será que não? Será? Então e agora? qual é? Vamos ver. Vamos tirar essa dúvida, gente. Se todo mundo vive bem, se todo mundo sai no benefício, ou tem alguém ali que... Ou se rola um whatever. Tanto faz. Tipo assim, sou indiferente a você, né? Então vamos ver. Harmônica é toda relação que há benefício, que traz benefício, ou que pelo menos não traga prejuízo. A regra é essa, não tem prejuízo para nenhum dos dois, é harmônico. Qualquer relação que tenha prejuízo, está indicado aqui pelo menos, o menos indica prejuízo, mais benefício, mas tem um zerinho aqui, esse é o tal do indiferente. Tanto faz. Tá bom? Então, harmônicas podem ser intra e interespecíficas e também as desarmônicas. Intra quer dizer o que, gente? O que é algo intra? É algo dentro, interior, correto? Isso quer dizer o quê? Relações que ocorrem entre indivíduos que são iguais, da mesma espécie. Da mesma espécie. E interespecífico significa o quê?
O que significa, gente? Interespecífico, se a intraespecífica é entre indivíduos iguais, a interespecífica é entre indivíduos... Já pegou o Inter 2? Já pegou? Nossa, quanta gente diferente tem lá, né? Senhor, eu já andei muito de Eu Inter também 2. já andei de Inter 2. Já rodei a cidade, já cheguei a dormir no ônibus e acordar no mesmo ponto, porque ele faz um círculo, né? Faz uma volta. Então, o que acontece no Inter? Entre bairros diferentes. Exatamente. Internacional, entre países. Internacional. E, não, segue o líder. Por enquanto, tá? Meu furacão tá chegando lá. Então vamos lá, gente. Intra dentro da espécie, inter entre espécies diferentes. Só lembrando então, colônia. Eu vou falando uma, você vai falando outra. Tudo bem, tá bom? Colônia, então, é a relação entre indivíduos iguais que vivem juntos e anatomicamente grudados. É isso aí. Abelhas unidos não, venceremos. Abelha não. Ah, que são não. Corais, caravelas. Você já viu uma bactérias. caravela de verdade, já assim? Já vi. Cara, eu nunca vi uma caravela de verdade. E esse ano? Falha da professora de biologia, gente. Roxinha. Nunca vi uma caravela. Linda. Lá na praia de São Francisco. Olha, anota aí, gente, pra você ver uma caravela uma vez na vida. Vai, a próxima. Sociedade. Você vive em sociedade? Eu vivo em sociedade. O que é a sociedade? A sociedade é quando você tem indivíduos da mesma espécie que vivem em um mesmo ambiente, mas eles não são anatomicamente grudados. Isso. A gente vive junto no mesmo ambiente e cada um deles tem uma função específica dentro daquela sociedade. Exemplo? Abelhas, Cupins. formigas. Dá pra dizer que os leões que vivem juntos e dividem funções também são sociedade? Será que dá? Dá, são formas né? de sociedade, menos gregárias, mas são também, ok? Então, E normalmente a gente não usa eles como exemplo, né? não usa como exemplo. Tá? Então, divisão de função. Indivíduos que são da mesma espécie, juntos, dividindo funções, sociedade. Tá? Então, depois, essas relações são intraespecíficas e as interespecíficas. Eu acho que são as mais legais aqui, gente. Mutualismo, protocooperação e comensalismo. Mutualismo ocorre quando dois indivíduos que não são da mesma espécie se beneficiam mutuamente de forma mútua. E essa relação é permanente, eles dependem um do outro para viver. Líquen? Líquen, que é a relação entre... Alga e fungo? Exatamente, o que mais? Que mais, gente, que depende um do outro e essa junção é permanente deles? Me corrija se eu estiver errado, mas Exatamente. raízes de plantas e hifas de fungos também são uma relação? Micorrizas micorriza é a relação entre plantas e fungos. A planta recebe minerais e dá o que para o fungo? Dá nutrientes orgânicos, tá? Micorrizas. E interessante que nas relações de mutualismo não há opção. Ei, vamos dar um break aqui? Vamos lá. Você vai pra lá, fica lá. Depois a gente volta. Não tem opção de terminar e voltar. A relação é permanente. Vocês não podem se separar. Tem que viver junto o resto da vida. É que nem a Rachel e o Ross, né? Não tem opção de Não tem break, essa opção. Né? Sempre junto. Então, beleza. E a protocooperação? A protocooperação, os indivíduos vivem juntos também, né? Eles se beneficiam mutuamente, mas eles podem dar um tempo entre eles, né? Isso, a relação não é permanente, não é obrigatória. Exemplo, o pássaro palito que limpa o dente do jacaré. Se ele for embora, se tá junto, ótimo. Se não tá, vida que segue. Vida que segue, vou achar outra pessoa, outro indivíduo lá para eu fazer a minha relação ecológica. Isso, no comensalismo é um tipo de relação. Para um é benéfica. Lembra do zerinho ali, gente? Lembra do zero? O que significa o zero que a gente falou no início? Tanto faz aí, ok? Nesse caso, então, o benefício é para um e o outro é indiferente. Aí tem o comensalismo alimentar, o leão come e a hiena come o resto, ela não compete com ele. Se ela competir, se ela lutar pelo recurso... Você sabe qual que é o exemplo mais legal que eu acho do comensalismo? Do tubarão. Do tubarão? Quem fica ali esperando? O peixe piloto, né? Fica ali esperando os restos do tubarão. Você sabe que na faculdade eu fiz um trabalho sobre tubarão, eu sou apaixonada por tubarão, gente. Tubarão é um bicho fantástico, né, mano? Eu acho muito legal. E ele come e o peixe ali fica esperando o resto. Se no caso houvesse uma luta pelo recurso, não é protocooperação, não é comensalismo. Então, existe o comensalismo do habitat, que é chamado de inquilinismo. Ok? Você tem um vivendo sobre o outro sem causar prejuízo. A gente tem muito isso aqui na Mata Atlântica, né? Tem. Quem são? As árvores com as bromélias, isso, né? As orquídeas. Lembra lá do peixe agulha que vive dentro. Eu nunca entendi muito isso daí, porque como é que não traz prejuízo? Como é que não traz prejuízo pro cara, né? Tem um peixe ali na região, né, do ânus dele, mas acontece isso, a gente chama de inquilinismo. Vive dentro, mas não prejudica. Não traz prejuízo. Ok. E as relações que são desarmônicas? E aí? Acontece também, inclusive... Uma desarmonia. Mantém o ambiente, elas são essenciais. As a competição entre indivíduos iguais, pela fêmea, pelo hábitat e depois, qual mais?
Nós temos ali como exemplo o canibalismo. Vocês já ouviram falar de canibalismo? Canibalismo é quando um indivíduo se alimenta de outro indivíduo da mesma espécie. Exemplo? Viúva negra. Viúva negra, gafanhoto, tem peixes que fazem isso, tem vertebrados que fazem isso, como porcos, às vezes gatos, comem o filhote que está doente, enfim, acontece isso. A natureza não é tão cute, né? Não é tão fofinha, tão bonitinha, né? É tudo rosa. Então a gente tem aqui, ó, seguindo, competição, mas voltou a competição interespecífica. E detalhe, gente, é a única relação menos-menos, porque os dois perdem. Ah, mas um ganhou, mas é muito mais fácil, seria muito melhor ter o recurso sem ter que lutar. Então a luta sempre traz prejuízo para os dois, tá bom? Nós temos o predatismo acho que é o mais clássico, comum, né? o clássico, né? Quando você vai falar de relação ecológica, você vai acabar falando do predatismo, que é onde você precisa de um predador e você precisa de uma presa. Então eu tenho um animal que vai se alimentar de outro. Aí o exemplo clássico, né, que a gente coloca, o leão que se alimenta de, sei lá, uma gazela, por exemplo. Né? E todo mundo torce pela gazela. E todo mundo torce pela gazela, né, gente? Você mas fica torcendo no Discovery para que a gazela fuja, né? Só que assim, né, a gente não para muito para pensar, né? Exatamente. Porque a nossa alimentação, às vezes, está à base de predatismo, né? Sim, ele é essencial para a manutenção das Exatamente. populações, do equilíbrio nos ecossistemas. Parasitismo, quando um se alimenta do outro. Normalmente, o que se alimenta é muito menor do que a fonte de alimento, sem matá-lo de imediato. Pode ser ectoparasitismo, quando eu tenho parasitismo externo, ou endoparasitismo com parasitismo interno. Você já teve um parasita externo? Ah, já. Piolho, né? Já. Carrapato? Não, carrapato não. Carrapato não, também não. Não, carrapato não, né, gente? Mas piolho, né? Já tive na infância, raspar o cabelo e tudo, enfim. Exatamente. Então, e endoparasita, que são os parasitas Você já teve parasita interno? Não que eu saiba, Eu né? também não, gente. Mas acho que é mentira, todo mundo tem. Eu acho, né? Será? Já teve verme, gente? Todo mundo já teve, eu nunca tive. Oxiurus, não que eu saiba. São parasitas internos, mas inclui bactéria, vírus, alguns fungos e os vermes, tá bom? Beleza? Lembra isso daí. Amensalismo, quando um indivíduo inibe o crescimento de outra espécie sem ter benefício com isso. Tipo, né, as algas que produzem toxinas que matam os peixes, elas não têm benefício nenhum. Para elas tanto faz, por isso que é 0-, tá? E a última... É o esclavagismo. Essa palavra lembra alguma coisa, né? Esclavagismo lembra escravidão. Exatamente. Né? Significa uma relação onde um escraviza o outro. Você vai fazer o meu trabalho. Exatamente. Então você vai trabalhar pra mim. Esse caso é bem legal, né? Acho Eu legal. tenho pena do pardal ali, né? Mas o chupim, aquela ave que coloca o ovo no ninho do outro. E usa o trabalho dessa outra ave que vai cuidar, chocar e criar os seus filhotes. Então é uma relação desarmônica, boa para uma e ruim para outra espécie. Então vamos lá fazer uma questão? Vamos fazer uma questão, gente? Da mamãe UFPR aqui, ó, recente, tá? Recente, então resumindo 2017. a questão. Para atrair potenciais polinizadores, as plantas comumente armazenam néctar. Vou resumir para você a questão. Plantas armazenam néctar e algumas formigas localizam essas plantas com néctar excessivo e protegem a planta, ok? Montam um guarda em volta dela. A pergunta é, olha, a planta ganha benefício porque ela tem proteção contra outros predadores, correto? E a formiga ganha alimento. Então, esse tipo de interação entre formigas e plantas com nectários extraflorais pode ser chamada de epifitismo, é o inquilinismo. Mutualismo, é quando os dois vivem juntos permanentemente. Mas aqui nesse caso não é, a formiga pode, ela não é necessária, não é obrigatória a união. Colonialismo são indivíduos da mesma espécie que vivem grudados anatomicamente, não é o caso, tá? Predação, ela não tá matando a planta, importante. Parasitismo, também não está parasitando a planta, prejudicando o seu crescimento. Aí você fala assim, professor, você falou benefício mútuo e os dois vivem separados por autocooperação, então está errada a questão. Qual é a chave da questão? Lembra que a protocooperação é chamada de mutualismo facultativo, aí você vai na opção B e você detona, acertou a questão, beleza? Mutualismo facultativo é também a protocooperação, é o que você devia marcar nessa opção, ok? E aí na continuidade, gente, vamos estudar um pouquinho da embriologia, que é a ciência que estuda o quê, Lia? Fala pra gente aí. Desenvolvimento embrionário. Exatamente, portanto, esse assunto vem logo após a citologia, depois de estudar toda a questão das organelas, os compartimentos, as funções, divisão, reprodução. Aí a gente vai estudar a vida no seu início, porque para a biologia a vida começa na reprodução sexuada, lá na fecundação.
Tá bom? Então, gente, tem muita coisa para falar aqui, muita coisa para falar, apesar de ser um capítulo curto. É um capítulo curto, mas a gente tem muitas informações. Eu acho que a gente vai selecionar aqui o que ele realmente precisa saber, Exatamente. precisa lembrar na hora de fazer uma prova de biologia. Mas ó, com muita dor no coração, viu? Tirando aqui anexos, tirando coisas bem legais. Vamos lá. Muito bem, gente. A vida começa na fecundação forma zigoto e a partir do zigoto começa ali um processo de segmentação, depois diferenciação, organogênese, mas tudo começa na fecundação formando o zigoto. Independente de qual seja o grupo animal, as fases iniciais se repetem, correto? São sempre as mesmas. São sempre então vamos as mesmas. revisar rapidinho. Zigoto passa por segmentação, a segmentação vai dar origem a uma estrutura chamada? Mórula. Mórula, que significa? Tipo uma amora. Exatamente. Já comeu amora, né? Delícia, né? Ela tem vários gominhos ali. Você gosta de amora? Ah, eu gosto. Beleza. Então, a mórula é uma fase indiferenciada. As células são todas iguais e nesse ponto elas são totipotentes. Ok? Então isso abre margem para um monte de Mas coisa. ele sabe né? o que é uma célula totipotente? Lógico que sabe. Ah, então fechou, gente. Beleza? Você sabe, então... Sabe, né? Então tá bom, qualquer coisa pergunta aí. Então a mórula, depois dessa fase inicial em que as células aumentam em quantidade, mas não em tamanho, ela vai para a fase de blástula, no qual surge uma cavidade interna que vai dar origem ao quê? A nada, praticamente. Mas sabia que vai dar origem ao pseudoceloma depois nos nemateumintos, tá? Ok, mas na maioria dos casos isso daqui não forma nada. E essa blástula tem a cavidade e nesse ponto acontece um momento chave. Uma invaginação da parede de um lado, formando uma cavidade interna que vai ser o tubo digestivo primitivo, abrindo um buraquinho que pode ser a boca ou o ânus. Dependendo. É importante isso daí, né? Lá nos animais a gente vai ter a classificação sistema digestório completo, isso, incompleto, protostômio, deuterostômio, se a boca vem antes, se o ânus vem antes, enfim. Essa fase é onde surgem os folhetos germinativos, que são as camadas de células que vão ter destinos pré-definidos. Ecto, endo e às vezes a mesoderme. Animais diblásticos têm só as duas, animais triblásticos têm mais uma camada. Água-viva, quinidários são diblásticos, os demais todos são triblásticos. E esponja? Não tem tecido, né, gente? Não entra na classificação. Então a gente vai ter mais ou menos na ectoderme formando os anexos de revestimento e o sistema nervoso, lembra disso? E a endo vai formar o quê? Vai formar sistema respiratório, revestimento do sistema digestório, o sistema digestório como um todo, vai formar o fígado e esse tecido mais interno vai formar então o sistema reprodutivo, ok? Beleza? E a meso vai formar basicamente o conjuntivo, né? Ossos, músculos, sangue, tudo isso daí, beleza? O músculo, o tecido muscular também vem do tecido mesodérmico. E esse destino é importante que você saiba, tá? Mas, e depois? Depois vem a fase de neurula, onde se forma o tubo nervoso. Quando o animal é acordado, ele vai ser dorsal, aí vai ter notocorda e assim por diante. Então, para você não esquecer, olha só. Mãe bem gorda e neurótica. Mamãe bem gorda e neurótica. MBGN. Mórula, blástula, gástrula e neurula. Mas antes de fechar esse assunto, com dor no coração, pulando muita coisa, formação de gêmeos, tão legal, né? Vejam só, é importante que você saiba que lá no ponto inicial, na segmentação ou clivagem, o processo que vai ocorrer depende de quanto vitelo aquele zigoto tem. Quanto vitelo o óvulo carregou e quanto vitelo o ovo, que é o zigoto, vai guardar. O que é vitelo mesmo? Lia, lembra lá? O que lembra pra gente o que é vitelo? Material nutritivo? Isso, mas por quê, né? Porque o filhote vai comer o quê no começo da vida, né? No Por desenvolvimento. exemplo, o ovo da galinha, né? Você tem um ovo, nasce um pintinho. De onde ele tirou aquele alimento para ele Aquela virar um energia pintinho? toda é o vitelo. Então, vitelo é a substância nutritiva parecida, equivalente ao endosperma das angiospermas. Lembra lá, gente? Ok? Então, alguns ovos têm pouco vitelo, são oligolécitos, mamíferos placentários, né? Placentários. Ok? Equinodermos. Alguns têm vitelo em quantidade mediana, são os anfíbios, anelídeos. Alguns têm muito vitelo, os ovos de aves e répteis, eu vou chamar de telolécito. Aqui ele vai ser mesolécito ou telo incompleto. E os ovos com muito vitelo no meio são os ovos centrolécitos. Tá? Então a quantidade de vitelo determina a classificação do óvulo e depois do ovo. E a regra é a seguinte, onde tem vitelo não tem divisão, não tem segmentação. Por isso a segmentação vai ser total, nesses ovos com pouco vitelo, e parcial nos ovos com muito vitelo.
No que tem pouco mesmo, total igual, formando células com igual tamanho. No que tem quantidade mediana, total desigual, deslocando a divisão para o lado sem vitelo. No que tem muito vitelo, só no disquinho germinativo, lá na gema do ovo, você tem um pontinho branquinho, é só ali que ocorrem as divisões. O resto não tem divisão, porque o vitelo atrapalha. Já pensou? Fuso mitótico? Formando fuso mitótico no vitelo? Impossível, não dá. E no ovo com vitelo no meio, divisão somente na superfície. Lembra disso? O nosso caso, segmentação total ou holoblástica e igual, ok? É isso, né, Lia? Acho que de embriologia é isso, com dor no coração, que tinha mais coisas pra gente estar trabalhando, mas você vai revisar esse conteúdo, então, né? Vamos fazer uma questãozinha com você para encerrar esse assunto? Vamos lá. A gema do ovo de uma galinha é formada por uma única célula, o óvulo, caso não fecundada, e depois, se fecundada, vai formar o ovo, ok? Beleza? Então a gema tem vitelo, tá aqui. Já um outro animal muito maior, a vaca, produz óvulos microscópicos, sendo muito maior. Então, a contradição. Galinha pequena, ovo grande. Vaca grande, ovo pequeno. Explique como isso é possível. Por que é possível que a vaca com um animal tão grande forme um óvulo pequeno? Os animais precisam no início do seu desenvolvimento, precisam de vitelo. A galinha fornece isso. Então, a explicação, a resposta seria: o ovo da galinha tem muito vitelo, para o filhote poder se desenvolver. Mas a pergunta é, e o da vaca, como é que ele se desenvolve? Aí entra em cena o nosso cordão umbilical, placenta, que são os anexos embrionários. E lembrando que mamíferos têm o cordão umbilical que passa o alimento para o filhote, não sendo necessário o acúmulo de vitelo. Beleza, gente? Embriologia é isso. Detona lá. E aí, gente, vamos continuar falando de citologia. Eu não sei nem por onde começar, porque é tanta informação na citologia, né? Porque, gente, vocês lembram lá do primeiro ano do ensino médio? A gente passou o ano inteiro estudando citologia e a gente vai ter que dar uma revisadinha rapidinho aqui com vocês. Aí em 7, 8, 9 minutos. E por aí, tá um ano inteiro nesse tempo vai ser meio complicado, mas vamos lá, gente, a gente vai conseguir. Então, até alguns anos, existiam assuntos que eram meio que, assim, certos, que iam cair. Mas hoje está muito variado, então a gente não pode cravar, com certeza vai cair esse assunto. Então, é tanto assunto aqui, a gente vai parar um pouquinho e escolher alguns deles, tá bom? Que no nosso entender são os assuntos mais importantes, tá? Lembrando que citologia vai desde a parte de bioquímica, composição celular, gente. Lembra de bioquímica? Moléculas inorgânicas, água e minerais. E moléculas orgânicas. Açúcar, proteína, carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos, tudo isso daí, tá? Depois a gente começa a estudar as regiões da célula, lembrando da história da citologia, que tem a ver com a microscopia. Só dependeu da microscopia porque as células, de modo geral, são microscópicas. Nem todas, né, mas a grande maioria. Aí a gente começa a estudar as regiões básicas, lembrando também, diferenciando células procariontes e eucariontes. A procarionte não tem organelas, não tem núcleo. A gente fala assim, não tem núcleo, mas não é só isso, né? Ela não tem compartimentos internos, correto? Você tem que saber um pouco mais. E depois a gente passa a estudar as regiões. E qual é a região que delimita? A região que está ali protegendo, a região mais externa à célula. A gente começa por ali. Membrana celular, né? Exatamente. Então vamos lá dar uma olhadinha, uma pincelada rápida aí. Lembrando o seguinte, gente, é importante. Eu vou chamar a membrana celular, antigamente membrana plasmática, né? Nas minhas aulas de biologia com a Sônia, a gente fala assim, membrana plasmática, hoje membrana celular. Eu acho mais óbvio, né? Mais legal. Membrana celular, mais melhor. Bonitinho. Isso. Ela é um revestimento, um envoltório, mas não é o único. Então as células têm, além da membrana celular, algumas têm a parede celular. Que células têm? Vegetais, que mais? Algas têm revestimento externo, a membrana, fungos. Na verdade, quem não tem, né? Nós, animais e protozoários, os demais têm. Então, esse revestimento externo, chamado parede celular, ele é rígido, ele é não seletivo, ele é protetivo. Aqui na imagem você vê a parede celular de celulose, mas ela pode ser de quitina, peptidoglicano, proteoglicano, enfim. E ela é uma camada de proteção. Ela é rígida, não permeável, não seletiva, né? Quer dizer que ela não seleciona o que entra e sai da célula. Agora, toda célula tem membrana celular. Então vamos lembrar um pouquinho dessa organização? O que é a membrana celular aqui? Qual que é a composição dela? Qual que é a composição da membrana celular? Você lembra, gente? Nós temos aqui
O nome está falando aqui, bicamada fosfolipídica, né? O que é fosfolipídico? De onde vem isso? Fósforo, lipídio, né? Açúcar, o que é isso, né? Então toda a membrana celular, ela é fosfolipoproteica. O que isso quer dizer? Que ela é formada de um fosfolipídio. O que é um fosfolipídio? É um lipídio composto de 2 cadeias de ácidos graxos e uma cabeça de fosfato. É um lipídio anfifílico ou anfipático. Isso quer dizer que a molécula que forma a membrana tem afinidade com moléculas hidrofílicas e com moléculas hidrofóbicas. Isso é legal, porque ela consegue interagir com uma gama completa. Né? Isso é bem importante. E aqui está dizendo que ela é uma bicamada, isso quer dizer que são 2 camadas. Com as regiões hidrofílicas voltadas para a ponta e a hidrofóbica no meio. Isso é bem importante de você lembrar, tá? Então a função dela é proteção? De certa forma é, mas não é a principal. É a função de permeabilidade seletiva. Ela seleciona moléculas que entram e saem. E o tempo todo, all the time, né, tem moléculas entrando e saindo. A célula tem que manter uma composição interna diferente da do meio. E quem controla isso é a portaria. Portaria é a seleção ali do que acontece, do que entra e sai. É a membrana seletiva. Membrana plasmática ou membrana celular. E qualquer passagem de moléculas, e proteica, por quê? Fosfolipoproteica, não está aqui, mas é a propriedade dela, porque além dos fosfolipídios eu tenho proteínas que permitem passagem de algumas moléculas. A regra é a seguinte, gente, lembra lá? Moléculas que são pequenas e hidrofílicas, moléculas pequenas e hidrofóbicas, não vamos confundir, pequenas e que têm uma afinidade com o meio hidrofóbico passam sozinhas. Né? Não precisa de ajuda? Não tem ajuda, elas não dependem de um canal. Exemplo, o oxigênio e o gás carbônico passam por aqui sem necessitar desse canal de passagem. Moléculas hidrofílicas e grandes ou iônicas que tenham carga e cargas não combinam com o meio hidrofóbico dependem dos canais de passagem. Eu vou chamar então de proteínas de passagem. Por isso, fosfolipoproteica, mosaico fluido. Tá? Importante então, vamos revisar aqui, resumindo. Quando uma substância passa de um lado para o outro, de forma sem gastar energia, de forma a seguir o gradiente de concentração, quando eu tenho mais de um lado e menos do outro, a substância ela é empurrada a favor do gradiente. E a Maria vai com as outras? Exatamente, é você lá no Inter 2, né? Todo mundo saindo, você vai junto. Vai junto. Agora, vai estar no Inter 2 lotado, no Campinas do Siqueira, às 6 da tarde. Todo mundo vai e você tenta entrar e o pessoal descendo. Você está indo contra a corrente. Portanto, quando vai a favor da corrente, transporte passivo, sem gastar energia. Pode ser por difusão simples, quando não tem ajuda, ou difusão facilitada. Difusão simples, O2, CO2. E facilitada, glicose, tá? E pode ser osmose. Gente, osmose é um processo passivo. Tem uma musiquinha que a gente canta nas aulas lá, a gente não vai cantar aqui por causa do tempo, né? Mas eu não canto nas aulas, gente. Lembra a osmose é um processo que é passivo, o que importa é igualar a concentração. Lembra? A osmose passa sempre o solvente da menor para a maior concentração. Opa, peraí, mas não é passivo? Como que é do menos para o mais? É porque na osmose quem se move é o solvente. A difusão é o movimento do soluto, a osmose, difusão da água. A osmose é uma difusão da água, portanto, processo passivo, tá? E a osmose pode ocorrer por canais e às vezes pelo processo simples, mas quase sempre como a água é hidrofílica, né? É até redundante falar isso, ela não passa pelo meio com facilidade, tá? E tem o transporte ativo, né, Lia? O que é o transporte ativo aí? É quando ocorre gasto de energia, quando a célula precisa gastar um pouco de energia para fazer esse transporte na entrada ou na saída da substância. E por que tem que gastar energia? Porque a substância vai do lado que tem menos para o lado que tem mais contra a corrente. Ele vai contra o gradiente de concentração, né? É quando você quer entrar no Inter 2 e está todo mundo descendo. Exatamente. O exemplo mais importante é a bomba de sódio potássio ATPase, que bombeia sódio e potássio contra a corrente para manter a diferença de concentração, por exemplo, nos neurônios. E isso atua contra a corrente de concentração, contra o gradiente, portanto, é um transporte que requer ATP, requer energia. Tá bom? E a gente tem que mostrar um pouquinho das organelas, né? Gente, infelizmente é muita organela, a UFPR gosta bastante disso, então vamos só revisar rapidinho quais são as organelas e quais são as funções básicas aí, tá bom? Você começa ou eu começo? Escolhe uma aí pra você falar. Vamos lá, vamos começar ali do início ali da mitocôndria, né? Okay. A gente falou da mitocôndria, acho que lá no 8º ano.
quando eles eram pequenininhos, né? Você dá aula pro 8º ano ainda? Não dou mais. Ah, eu dou aula pro 8º ano ainda. E lá no terceirão, na escola onde eu dou aula, eles são meus alunos desde lá. Né? E a gente falou da mitocôndria lá, vamos falar da mitocôndria de novo no 1º ano. E ela é uma organela que faz a respiração celular. Ou seja, vai produzir energia para a célula. Se a gente não tiver a mitocôndria, não tem energia. Não tem energia e precisa da energia, porque a célula, para fazer todas as atividades, vai depender, então, no caso da mitocôndria. É como se ela fosse o motor do carro. Isso. Ela queima o combustível, que é a glicose. Exatamente. Usa oxigênio, que é o gás comburente. Por isso que você morre sem oxigênio, porque sem oxigênio não há queima do alimento para a produção de ATP, energia. Então a mitocôndria faz a respiração celular, produção de energia. Aí depois tem o ribossomo. Ribossomo é aquela organela que toda célula possui, a única organela que todas as células possuem. Mas a célula procarionte também tem ribossomo? Também tem ribossomo. Também tem ribossomo. É a única organela, né, que a célula procarionte tem. Exatamente, e ela não é um compartimento, é um conjunto de RNA que produz proteína naquele processo lindo da síntese proteica. Lembra disso? Depois, nós o temos Golgi. o complexo golgiense, ou complexo de Golgi, né? Uhum. O que ele faz? Ele vai fazer o armazenamento da substância, ele vai empacotar as coisas, é como se ele fosse o correio. Exatamente, né? ou a empresa de exportação. A empresa de também. transporte, né? Ela vai empacotar toda a informação que precisa levar para outro lugar da célula. Então o Golgi recebe substâncias produzidas tanto pelo retículo rugoso ou pelo retículo liso, direciona, empacotando, colocando marcadores biológicos, mostrando o caminho que esse produto vai ter, ou exportação na secreção celular ou algum uso interno, né? Isso. Okay. Aí nós temos outra organela que é o lisossomo. O lisossomo ele vai fazer a digestão das células, digamos assim, né? É como se fosse comparado ao nosso estômago, né? Assim que vai digerir. Então, por causa da quebra das substâncias ali, né? Inclusive o lisossomo tem origem no complexo de Golgi. É um exemplo de como um produto pode ser usado dentro da célula. Aí tem a digestão heterofágica, autofágica, isso é bem importante, quando ele digere partes que vêm do exterior, né, quando há fagocitose, ou quando ele faz digestão de partículas internas. Isso também é quando acontece que a célula precisa se autodestruir, é ele também que faz isso? O lisossomo também faz isso daí, tá bom? Faz a digestão. Então a gente resume dizendo que ele faz digestão intracelular. Mas a nossa digestão acontece no lisossomo? Não, né, gente? Nós temos um sistema digestivo de digestão extracelular, mas as células têm que lidar com metabólitos e tem organismos que têm uma célula só que fazem a digestão ali dentro. E animais também que fazem isso, por exemplo, os poríferos e quinidários fazem digestão. Porífero só intracelular, quinidário faz um pouco das duas, tá bom? Na cavidade e na célula. Aí nós temos o retículo endoplasmático, ele vai fazer o transporte dessas substâncias, ele vai de um lugar para outro. O retículo está aqui, um conjunto de canais associados ao núcleo que vão receber substâncias, modificar substâncias, transportar substâncias, vão estocar substâncias e eles podem ser, ou ele pode ser rugoso quando tem ribossomo, produzindo proteína, ou liso. Liso produz o quê? Lipídio, lembra disso, tá bom? Então aí tem centríolo que faz flagelo e cílios e fazem o processo do fuso mitótico. Então a Lia vai cantar para vocês aí. Essa musiquinha é clássica. Tem outras que a gente conhece, mas a gente vai cantar essa porque é rapidinho, né? Então vamos lá? Mitocôndria é quem faz respira. Tá me dando um golpe aqui. Ribossomo sintetiza proteínas de montão. O complexo de Golgi armazena a secreção. Lisossomo tem enzimas, as hidrolases, para fazer a digestão. O retículo apresenta a função de transportar. O centríolo participa da divisão celular. Gente, organela é importante. Dá uma revisada, vai lá, porque isso com certeza vai cair ou no Enem ou no vestibular. Beleza? Então, para tirar assim, ó, a dúvida aqui, vamos ver como isso pode ser aplicado, tá bom? Vamos ver uma questãozinha aí. Questãozinha. Uma questãozinha. FPR, hein, olha, gente? Mamãe Olha FPR. De quanto que é isso daqui? 2020. Vestibular deste ano. Bem recente. O cultivo de células tem sido utilizado como uma possível alternativa para a produção de moléculas úteis à medicina com a produção de hormônios naturais. Então, cultivar células artificiais de forma em laboratório, tá? Para produzir substâncias que são de interesse da medicina. Hormônios, né? Antibióticos e assim por diante. Com a intenção de produzir hormônios como testosterona e progesterona, são hormônios sexuais e tem origem, aí tem que lembrar, gente,
são derivados do colesterol, portanto, lipídicos, tá bom? Todo hormônio é lipídico? Não, a maioria é proteica, mas esses sexuais são lipídicos, são esteroides, lembra disso? Eles selecionaram uma linhagem de célula a partir da morfologia delas. Então a gente vai ter aqui mostrando um pouquinho sobre as 5 linhagens que eles podiam escolher. Aqui você vai ter a quantidade de organelas proporcional no citoplasma, beleza? Então, complexo de Golgi, na ordem mitocôndria, lisossomo, retículo rugoso e retículo liso. E você vê pela espessura da linha aqui, né, do campo, que ele vai ter um pouco mais de uma organela ou um pouco mais de outra, ok? Qual linhagem você vai escolher para produzir hormônios sexuais? Qual você usaria? Aí você fala assim, faço a mínima ideia. Vou pular essa questão. Não, vou chutar. Pelo amor de Deus, não faça isso. Vamos desenrolar isso daí. Então, as organelas, sabendo a função delas, o complexo de Golgi recebe produtos e exporta. A mitocôndria produz energia, não tem a ver com o processo especificamente aqui. Lisossomo fazem digestão de partículas internas que são fagocitadas ou partículas da própria célula. Retículo endoplasmático rugoso e liso produzem substâncias, então a chave está aqui. Se fosse proteína, você ia pensar, bem, o retículo rugoso com ribossomo tem que ser bastante abundante. Mas a produção é de moléculas lipídicas, portanto, se a intenção é produzir moléculas lipídicas, hormônios sexuais, tem que ter bastante retículo liso. Então qual a linhagem que mais tem retículo liso? Não é, essa é menor, pouco menor ainda, a que tem mais retículo liso, a que vai ser mais eficiente, ok? É como se eu quisesse um país que seja bom para a produção de madeira, sei lá, quem tem bastante floresta. Foi um exemplo meio... Mas acho que ajudou você a entender que quem tem bastante retículo liso vai conseguir produzir bastante lipídio com mais eficiência, portanto, é a linhagem a ser escolhida. Beleza, gente? Valeu, citologia, então, ó, revisa as organelas. Tem muita coisa para falar, né? Dá para falar de divisão, dá para falar um pouquinho da síntese proteica, mas a gente escolheu esses 2 tópicos. Fechou, gente? Valeu! Então agora a gente vai falar sobre classificação de seres vivos. Você já deve ter visto isso também, mas por que a gente precisa fazer uma classificação? O que é classificar, né? Em muitas literaturas você vai encontrar esse capítulo falando sobre taxonomia, né? Não classificação. Então é quando a gente vai separar os seres vivos, vai organizar os seres vivos para melhorar o estudo e para facilitar o que a gente precisa estudar, o que a gente precisa entender. Normalmente não cai questões tão específicas assim de taxonomia ou de classificação, mas aí entra a parte de cladística, né? Que daí os vestibulares adoram fazer aqueles cladogramas bonitinhos lá, daí você, olha que lindo, não entendi, né? Aí você tipo... Mas agora você vai entender, vamos desenrolar esse negócio aí, tá? Gente, ela falou, realmente não cai em questões específicas sobre os assuntos mais tradicionais. Cai, mas não é com muita frequência. Agora, essa parte final de cladística, isso cai demais. É isso. Então vamos fazer um esclarecimento aqui. Essa visão da biologia que tem a evolução como base de tudo é a visão acadêmica, é a visão científica excluindo a possibilidade sobrenatural. Tá? A ciência tem esse pressuposto. Nós, como rede confessional, nós temos a nossa posição. Eu tenho a minha posição pessoal, ela também tem, acerca das origens. Mas o que importa aqui, no caso, não é a sua posição pessoal. O que importa é que você tem que saber o conteúdo como cobrado na academia, na ciência, na né? ciência, a visão científica. A visão científica. E essa visão aqui tem como base a evolução, a ideia de que todas as formas de vida têm origem num ancestral comum. Exatamente. Então essa representação filogenética cai com muita frequência. Tá? Então vamos falar um pouquinho da parte inicial, né? Então, sistemática ou taxonomia é a ciência que faz o quê? Como ela disse. Vai agrupar, né? Organizar. Separar. Quem é semelhante fica num grupo, quem não é tão semelhante vai para outro grupo. Então vai separar ali para facilitar o nosso estudo. Exatamente. E divide os seres vivos em categorias. E Linneu, o pai da classificação, ele tornou a classificação hierárquica, formando níveis de mais organização, abrangentes, né? Isso, que vão desde o reino até a espécie. Aí, professor, mas é como se for, como que é isso? É uma escada? Eu uso o exemplo do endereço. O reino é um grande continente, os países são os filos, os estados são as classes, reficofage, para você não esquecer. Reino, filo, classe,
ordem, família, gênero e espécie. Exatamente, tá? Então são níveis hierárquicos. Então, começando, o que Linneu fez foi dividir os organismos em 2 reinos na época, animal e vegetal. Depois surgiu o reino protista, Monera e por último o reino Fungi. Então os 5 reinos são os 5 grandes grupos de organismos, tá? Que se baseiam no quê? No tipo de célula, se é procarionte ou eucarionte. Reino eucarionte, aqui procarionte, todos os demais são eucariontes. Depois no que? Quantidade de células, né? Isso. Também. Tipo de nutrição é o que determina os 5 reinos. Né? Metabolismo, os 5 reinos aí, tá bom? Esses 5 reinos atualmente foram reorganizados em 3 domínios. O domínio é um nível de classificação acima do reino, proposto por Voese em 1990. Já tinha nascido nessa época? Eu nem tinha nascido. Porque biologia, 30 anos é recente, né? É recente. Tá? A gente fala assim, é recente. 1990, professor, eu nem tinha nascido. Vocês nasceram em 2000 eles nasceram em 2003, mais ou menos. Isso, por aí, tá? Então já estava rolando nessa época, inclusive, desde 90, isso aqui não é ainda o ponto forte nos livros de biologia do ensino médio. O que traz aqui é a imagem dos 5 reinos, mas isso daqui é colocado como sendo algo novo. Que é um nível que juntou os 4 reinos eucariontes num domínio chamado Eucária, dividiu esse reino aqui em 2, né? Isso. Em arqueias, que são procariontes extremófilos, e as bactérias. Inclusive, a gente vê que a proposta é uma relação mais próxima entre as arqueias e nós. Ok? Então, nessa filogenia, bactéria está mais distante de eucária do que arqueia. Ok? Então, é a proposta dos domínios. Então, domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Lembrando que vírus, e daí? Onde é que eles estão? Vírus, gente. Vírus é um ser vivo? A gente tem uma confusão aí, né? Uma discussão, né? Porque alguns autores colocam o vírus como um ser vivo e alguns autores dizem que o vírus não é um ser vivo. Mas por que tem essa discussão? Na verdade, a discussão ela quase não é cobrada, mas você precisa ter argumentos que vão dizer se esse indivíduo é vivo ou se esse indivíduo não é vivo. O que o indivíduo precisa ter para ele ser considerado um ser vivo? O vírus tem isso? O vírus não tem? E aí entra na discussão, né? Por isso os argumentos que a gente precisa saber se ele é considerado um ser vivo ou não é um ser vivo. Ele se reproduz e evolui, mas não tem célula e não tem metabolismo. Então ele fica ali nesse... Eu tô em cima do muro, eu não sei se eu caio pra cá ou se eu caio pra cá. Verdade, quem coloca em cima do muro é a gente, a gente que coloca, então, a minha opinião, pessoal, eles são formas de vida acelulares. Mas na classificação tradicional eles não estão aqui. Tá? Eles não estão colocados na classificação ainda. Isso, então esses níveis taxonômicos, eles são identificados. Mamífero é uma classe, animal é um reino, carnívora é uma ordem, mas existem 2 níveis que recebem nomes bem especiais, que são os 2 últimos. Os 2 últimos, que é o gênero e a espécie. Isso, e eles são grafados, nomeados de uma forma específica, é a nomenclatura binomial. Por quê? Que apresentam 2 nomes, né? Isso, por da isso espécie. Binominal. Isso, olha lá. Então, gente, aqui eu tenho a musca doméstica. Lembrando, então, isso daqui é bem básico, né? Toda espécie recebe um nome formado de 2 partes. O início é o nome genérico, ou do gênero, e o segundo é o epíteto específico, que em conjunto com o nome genérico formam o nome da espécie. O nome da espécie da mosca é doméstica. Não, é musca doméstica. Sempre começando com maiúscula e todo o restante minúsculo. Destacado. Destacado no texto, né? Tem que estar em itálico, ou negrito, ou sublinhado. Exatamente, beleza? Então, vamos lá. Essa é a parte mais complicada e, na realidade, é a parte que mais cai no vestibular e Enem. Tá, vamos lá. Então, gente, o que é uma filogenia? É uma representação do parentesco evolutivo entre espécies que estão sendo estudadas. Ela pode representar um reino, uma família, uma classe, não tem problema. Mas ela sempre vai ter essa imagem aqui, ó, mostrando o suposto caminho evolutivo seguido por aquela espécie. Na filogenia sempre há um ponto de origem e ali representa o organismo que supostamente deu origem a todos os demais no processo evolutivo. Eu vou chamar de ancestral comum. Comum por quê? Porque ele é o primeiro, né, que vai dar origem a todos os demais naquela linha evolutiva. A todos. Então existe uma árvore filogenética de todas as formas de vida. Ok? Mas sempre que você vê nas questões, é sempre uma parte. Um grupo, né? Um grupo específico. Uma família, uma classe, uma ordem, um reino, tá? O que ela diz pra gente? Nesses pontos aqui eu tenho um ancestral comum de todos. E nos pontos de separação, aqui vamos chamar de nós, tá? São os nós.
Nesse ponto de nó, houve um evento de separação evolutiva, um evento de cladogênese, quando um grupo se dividiu em dois e cada linhagem formou. Porque surgiu alguma coisa ali? Houve uma separação. Uma separação. Ou um isolamento reprodutivo, um isolamento ali geográfico, que levou ao isolamento reprodutivo, e você tem ali um evento de separação evolutiva. Os indivíduos que estão nesse ponto já não existem mais, o ancestral comum. Então, o nó representa um evento de evolução. E esses pontos marcados representam o surgimento de características que foram surgindo ao longo do tempo. E sempre aquele item ele é compartilhado pelos grupos que estão após o seu surgimento. Então eu posso dizer que quem tem unha nesse clado, quem vem depois do surgimento da unha. Então se a gente tem a unha aqui, quem tem a unha depois desse ponto aqui? O lagarto. Isso quer dizer que a salamandra não tem a unha. Salamandra e peixe não tem. Lagarto, rato, chimpanzé e ser humano, todos eles vão compartilhar aquela característica, aquela sinapomorfia, assim que a gente chama. Então, a biologia usa comparação de características. Quem determina a posição de cada um? São feitas comparações anatômicas, fisiológicas, citológicas, bioquímicas, enfim, para poder entender quem está mais próximo de quem. E quando a gente vê isso daqui, a ideia é que o ser humano é mais próximo do chimpanzé, que são mais próximos do rato do que do lagarto. Isso indica a proximidade evolutiva. E a biologia passa a usar essa comparação, esses clados, para fazer a classificação. E ela sempre busca formar o que nós chamamos de grupos monofiléticos. Então, por definição, monofilético é qualquer ramo, qualquer clado que tenha um ancestral comum, exclusivo e compartilhado. Como assim? Monofilética é aquela categoria que tem um ancestral comum e todos os seus descendentes. E a biologia busca formar categorias apenas a partir de grupos monofiléticos. Tá bom? Ok? Então, isso é monofilético ou é um clado? Por quê? Porque eu tenho um ancestral comum e todos os seus descendentes. Aqui eu tenho um clado, é um grupo de classificação natural. Por quê? Porque eu tenho um ancestral comum e toda a linhagem. Ah, mas é uma linhagem só. Não interessa, é um clado. Isso daqui não é monofilético, por quê? Porque eu tenho ancestrais comuns diferentes que não incluem todos os ramos. É como se tivesse uma linhagem na sua família e alguém que você não goste, você fala assim, não, esse daqui, esse primo eu não vou colocar na minha árvore genealógica. Não quero essa pessoa. Eu vou excluir da minha família. Porque nessa imagem aqui, essa linhagem, esse grupo, ele tem o mesmo ancestral comum desse daqui. E desse daqui, e está excluído na classificação. E esse daqui que tem ancestral comum diferente está colocado. Então a tendência é mudar essa classificação, excluir essa categoria, formando grupos monofiléticos. Isso daqui é chamado de, olha só gente, polifilético. E esse daqui é um clado chamado de parafilético. Por quê? Porque ele tem todo mundo que está aqui nessa categoria, digamos nessa classe, tem o mesmo ancestral comum, mas está excluindo uma linhagem. Excluiu uma linhagem lá. Aquela... Tá vendo? Então eu vou chamar de parafilético. Então vejam só, um exemplo de como isso mudou com a visão cladística. A gente chamava aves e mamíferos de animais endotérmicos, formando um grupo de classificação. Mas na comparação de características, percebe-se que os répteis estão mais próximos das aves, nessa visão evolutiva. Portanto, formar ave e mamífero, um grupo endotérmico, seja o que for, não faz sentido cladisticamente. É um grupo polifilético. Formar só um grupo répteis. O grupo réptil, na biologia, é visto como sendo parafilético. Por quê? Porque aves e répteis têm a mesma origem, mas se eu excluo aves do grupo, é um grupo não natural. Ele é parafilético. Então, qual que é a tendência? É você formar um grupo só, aves e répteis. Ok? Esse grupo aves e répteis, saurópsida, é um grupo monofilético. Então excluir aves do grupo seria uma coisa não natural na filogenia. Então vamos tentar fazer uma questão? Vamos. Olha ali os cladogramas, né? Aqui eu tenho, na definição, monofilético porque inclui todos os descendentes do mesmo ancestral. E aqui não, porque eu estou removendo uma linhagem. Então qual a opção correta? Vamos lá rapidinho. Grupos parafiléticos incluem todos os descendentes do ancestral comum. Não, né? Isso é monofilético. Mono inclui todos, parafilético não. Monofiléticos são aqueles que apresentam um ancestral comum. Opa! Parece que está certo. Monofilético, todos. O certo seria colocar ancestral comum exclusivo só deles.
mas está certa a questão. A e B isolados são monofiléticos. A e B isolados. Olha só, pegar A e B aqui. Se eu pego A e B, tem ancestral comum, mas exclui C, D e E, não são monofiléticos. D e E não são monofiléticos. Se eu pegar só D e E, opa, formei um grupo que tem ancestral comum com todos os seus ramos. Eles são, então aqui diz que não são, está errado. E o grupo mais próximo de D é o C do que o E. Olha só, gente, quem é mais próximo de D? C ou E? A distância é a mesma, mas o ancestral comum de D e E é mais recente do que o de C e D. Portanto, D e E são mais próximos. Nesse caso, a resposta B. Sempre busque grupos monofiléticos, que tenham um ancestral comum e todos os seus descendentes. Beleza? É isso aí, não vai errar, hein? Botânica, o estudo dos vegetais. Gente, tem gente, botânica é assim, ou ame ou odeie, né? Normalmente, eu gosto bastante de botânica. Eu aprendi a amar. Eu também. Aprendi a gostar de Nossa, botânica. eu sempre gostei de botânica. E aí, dando aula, eu acho que a gente gosta mais ainda, né? Porque a gente inventa umas coisas legais, assim. Aí você conhece. Dá uma aula lá fora, vai numa mata. E as plantas são essenciais pra gente por algumas razões. As plantas produzem alimento que sustenta a cadeia alimentar, juntamente com as algas. As plantas produzem oxigênio e elas fazem parte aí da nossa alimentação. Pense em algo que você come que não venha da planta. Ou direta ou indiretamente. Ou direto ou indiretamente, exatamente. Na verdade, tudo depende, né, do estudo aqui dos vegetais. Nessa parte da botânica, você vai falar assim, nossa, mas por onde eu vou começar a estudar? Porque se a gente for analisar, olha o tanto de informação que a gente tem aqui. E você precisa ter uma noção, mais ou menos, de várias coisas. Eu não sei se você já deu uma olhada nos vestibulares anteriores da UFPR, né, mas eles gostam de colocar umas questões bem específicas de botânica, né? Órgãos vegetais. Órgãos vegetais. Quem é a raiz, quem é caule, isso mesmo. Fruto, então, assim, é bom você dar uma relembrada. Mas a gente vai começar falando sobre os 4 principais grupos. Você precisa ter certeza de quem são eles, né? Pra gente conseguir dar uma continuidade no nosso estudo aí, para você saber as questões que você vai precisar estar trabalhando. Então nós temos, como a gente falou anteriormente sobre cladística, né, os clados, normalmente quando a gente fala de botânica a gente também trabalha um pouquinho, olha ali o professor Jordani colocando no quadro um desenho que a gente já viu, vamos, né, continuar falando dos cladogramas. Então nosso primeiro grupo são as briófitas. Vocês já ouviram falar de briófita? Quem são elas? Quem são elas? Lá na ecologia você vai precisar lembrar das briófitas, porque quando você fala de sucessão ecológica e você fala de sucessão primária, os primeiros seres vivos que aparecem numa região na sucessão ecológica são as briófitas, que são as plantas mais simples. Aí você vai dizer, mas briófita, né? Musgo? Né? Qual a importância dessas briófitas? São tão simples, mas na verdade elas têm uma importância fundamental para a composição do solo, para a retenção de água na região. As briófitas elas não apresentam raiz, caule, folha, porque elas são muito pequenininhas, mas uma característica que a gente precisa lembrar delas é que elas não apresentam vasos condutores de seiva, ou seja, elas são avasculares. Então nós temos aqui, olha só, primeiro grupo que nós temos são as briófitas. É importante lembrar o seguinte, o que tem em comum todo vegetal? O que marca esse grupo, que é um grupo monofilético? Tá? Existe uma discussão também se até pouco tempo algas faziam parte do grupo vegetal. Hoje já não são, mas há uma tendência, sabia, de voltar. Isso daí tem discussão se alga verde, enfim, é uma confusão. Por causa da fotossíntese, né? Enfim, mas por enquanto no vestibular a gente tem a ideia que algas não são plantas, porque não tem órgãos diferenciados, plantas têm, e algas não têm embrião maciço protegido pelo corpo da planta-mãe. A gente vai chamar de matrotrofia, protegido e nutrido pela planta-mãe. Então as plantas têm isso daí. O que toda planta tem? Além de ser autótrofa, correto? Além de ser eucarionte, multicelular, as plantas têm embrião maciço, protegido e órgãos diferenciados. E a Lia falou do grupo inicial, que são as briófitas, que são plantas, olha só, vamos colocar aqui, ó, são plantas sem vasos condutores de seiva. São plantas avasculares. Isso dificulta o quê, Lia? Transporte, né? Transporte e, consequentemente, crescimento delas. São plantas pequenininhas. Exatamente. E depois, próximo grupo. Próximo grupo que a gente tem são as pteridófitas. O que elas têm de novo em relação à briófita? O que elas têm de novo? Se eu tenho na briófita aqui uma falta de vasos condutores de seiva, aqui surgem os vasos condutores de seiva. Ou seja, elas aumentam de tamanho
Então assim, aqui nós temos outros tipos de plantas. Exemplos aqui de pteridófitas, samambaia. Você tem uma samambaia na sua casa? O samambaiaçu, o xaxim, a avenca, são exemplos de plantas então que são chamadas de pteridófitas. Então aqui a novidade evolutiva que aparece são os vasos condutores. Eu vou chamar essas plantas que têm vasos condutores de plantas vasculares ou plantas traqueófitas. Então todas as plantas após isso, pteridófitas, gimnosperma, angiosperma, são traqueófitas. O único grupinho excluído aqui são as briófitas, tá bom? E os diversos filos que fazem parte disso daí. Musgo, antócero, hepática e assim por diante. Agora, depois dos vasos condutores, aqui foi a nossa novidade evolutiva, a gente vai ter uma outra novidade evolutiva aqui logo em seguida, não tem? Vamos colocar então. Vai ter outra novidade. Que novidade é essa? Aí nós vamos ter no próximo grupo as gimnospermas. Pra gente que mora no sul do Brasil, dar exemplo de gimnosperma é muito legal, né? É fácil, né? É fácil, porque todo mundo conhece o pinheiro, né? A araucária, que é o nosso pinheiro do Paraná aqui. E a nossa novidade evolutiva aqui então é a presença das sementes. Mas ela não tem flor, né, Jordani? Uma flor meio esquisita ali, que parece uma flor, mas não é aquela flor bonitinha, colorida, cheirosa, que normalmente a gente encontra, né? Exatamente. Mas a presença dos grãos de pólen, e já ocorre ali uma polinização, porque a gente precisa do estróbilo feminino e do estróbilo masculino para eles se encontrarem, e vai dar origem então à nossa semente. Nesse caso aqui, essa semente, ela não tem um fruto para proteger, a gente tem aqui uma semente nua. Vocês já comeram pinhão, né? Então você vai lá cozinhar o seu pinhão ou assar o pinhão, você vai ter que descascar, você vai tirar aquela casca durinha. Então aquela casca é a proteção que a gente tem para a semente e por isso que a gente chama ela de sementes nuas. Então, já que essas plantas aqui, a partir desse ponto, gímino e ângio, tem semente, e tem grão de pólen, que é uma fase chamada gametófito, lembra disso? Alternância, gametófito, esporófito. Nessas plantas, esporófito é a fase dominante, gametófito é dominante, depois tende a ser o esporófito e, na sequência, há uma tendência de redução do gametófito e, sendo a fase dominante, o esporófito. Nesse caso, gente, a presença do grão de pólen facilita o quê? A polinização, facilita, é redundante, facilita a fecundação independente da água. Porque nas plantas que não têm grão de pólen, o único meio... da água, né? Isso, a locomoção do gameta se dá pela água. Então são plantas que dependem da água, não tem grão de pólen, não tem semente e não tem formas de reprodução ou estruturas de reprodução visíveis. Então elas são chamadas, olha só, gente, é importante isso daqui, são chamadas de plantas criptógamas, porque elas não têm órgãos de reprodução visíveis. Tem reprodução sexuada? Tem, que depende da água. Portanto, plantas que dependem da água para reprodução. Essas plantas aqui têm grão de pólen e o grão de pólen forma o tubo, né? Aquele tubo polínico que leva o gameta masculino. Portanto, elas são chamadas, olha só, pelo fato de terem órgãos de reprodução visíveis, são as fanerógamas. E como tem grão de pólen formando o tubo polínico, são chamadas também, vou colocar aqui o nomezinho em azul, de sifonogamas também, beleza? Esses nomes são importantes eles lembrarem, né? Porque às vezes na questão, você tem uma questão lá para responder. Tem mais um nome. E aí os nomes vão aparecendo e daí você precisa ter uma noção do que está sendo cobrado ali, né? Aí cai lá o nome e vai falar assim, Jardami não falou. A Lia não falou isso. Vou colocar de outra cor aqui, ó. Vou colocar, sabe que verde aparece? Não, eu acho que é a lilás, não é? É a lilás. Vamos ver a verde aqui, ó. Plantas que têm semente, eu vou colocar aqui embaixo, são chamadas também de espermatófitas. Olha o tanto de nome que você vai precisar lembrar. Por isso que eles falam que botânica é chato. Cara, a botânica não é chato, é incrível a botânica. Então, plantas que têm semente, esperma, tá bom? Então, gente, agora nós temos nosso último grupo dessa parte, que são as angiospermas. Qual é a novidade evolutiva que aparece aqui? Opa! A flor. Mas aí tem uma discussão. Na minha época de escola, Lia, gimnosperma tinha flor. E agora? Agora não tem. Perdeu a flor. Perdeu a flor? O que aconteceu? Pra onde foi parar essa flor, né, gente? A discussão é que a pinha, o estróbilo das gimnospermas, é equivalente à flor, mas não é chamada de flor verdadeira. Então a gente vai dizer que tem flor somente as ângio. Embora a pinha seja um órgão equivalente, produz grão de pólen, permite fecundação. Então,
Tem autor que diz, não, é uma flor primitiva. Tem autor que fala, não. Então não, só quem tem flor é ângio, então, e são chamadas de antófitas, tá? Mas por enquanto, o mais aceito no vestibular. Então vamos colocar uma outra novidade evolutiva ali, que é o fruto, a presença do fruto. Porque lembra que a gente comentou que aqui na gimnosperma o pinhão ele é uma semente nua? Ou seja, ele não tem uma proteção em volta da semente, mas agora a gente tem então a presença do fruto, que vai proteger a nossa semente. Então essa aqui é a filogenia das plantas. Aí a pergunta é, qual desses é mais abundante? Qual o grupo mais bem sucedido, gente? Quem vai ter mais estruturas de reprodução? É quem depende da água para fazer a reprodução ou quem não depende da água para fazer a reprodução? Então vejam, a semente protege o embrião, dá vantagem. O grão de pólen torna independente da água o processo de fecundação. E a flor faz o quê? Chama a atenção dos Facilita, polinizadores. Isso, a fecundação. E o fruto faz o quê, gente? Protege a semente e protege, consequentemente, o embrião então, também. Então, desses, o grupo mais bem sucedido é o das angios, explicado pelo sucesso da independência da água, pela proteção do fruto, né? Protegendo a semente, e a semente, além do que, né? Alimenta, protege o embrião. Portanto, é o grupo mais bem sucedido. Então entendemos que as ângio têm flor e fruto, as gímenos têm semente, e essas aqui não têm. Essas não têm vasos de condução, essas têm vasos de condução, mas não têm semente e grão de pólen. E o que dá sucesso a elas justamente são semente, flor e fruto, os grupos mais abundantes têm isso daí. Então vamos fazer uma paródia aí de uma música chamada Vou ou Não. A Maísa vai lembrar dessa música, né? Vou ou não, posso não, quero não. Então é o vou ou não das angiospermas. O que torna elas tão bem sucedidas. Lembrando que a discussão, pinha é flor? Atualmente não. Então vamos lá. Eu vou perguntando e vocês vão cantando com a gente aí. Ao ritmo. Aparece eu aqui? Sim ou não? Sim. Musgu tem flor? Tem não. E a samambaia? Tem também não. Gimnosperma? Se pinha é flor, então quem tem? A flor serve para reprodução, dela o pólen levarão para fazer fecundação. E o fruto para fazer a dispersão da semente com o embrião. Angiosperma crescerão. E aí? E o tal do fruto? Musgo tem não. E a samambaia? Falei que não. Gimnosperma? Aham. Aqui tem um pescocinho bem legal. Ó, pescocinho eu não consigo fazer, mas ó. Não tem essa ginga, gente. Gimnosperma. Gimnosperma. Então quem tem? A flor serve para reprodução, dela o pólen levarão para fazer fecundação. E o fruto para fazer a dispersão da semente o embrião. Angiosperma crescerão. Isso aí. Beleza, gente? Então agora que você entendeu a relação filogenética entre os 4 grupos vegetais, a gente vai ter que passar um pouquinho para a fisiologia vegetal, que é o estudo das funções, de como as plantas funcionam fisiologicamente. Tem alguns assuntos importantes, absorção de seiva, transporte de seiva, xilema que sobe, floema que desce, mas escolhemos um tópico. Qual é esse tópico? Nós vamos falar aqui sobre os estômatos, que são essas estruturas que estão presentes na epiderme vegetal, principalmente nas folhas. Alguns caules, né, Jordânia, também apresentam estômatos, que são aqueles caules verdes que fazem a fotossíntese. Porque essa estrutura está ligada diretamente à fotossíntese. A gente já falou de fotossíntese em outros pontos, né? Mas ela está ligada diretamente a essa parte da botânica, da fisiologia vegetal. É interessante você dar uma revisada nesse conteúdo da fisiologia por causa dessa partezinha aqui dos estômatos. Então aqui a gente tem uma célulazinha, é o estômato, certo? Ele é formado por algumas estruturas, mas o que você precisa lembrar aqui dos estômatos? A presença da célula guarda, ela é muito importante, por causa que é ela que vai dizer se o estômato ele vai ficar fechado ou se ele vai ficar aberto. Tem outra coisa que vocês precisam lembrar aqui dos estômatos quando a gente fala de célula túrgida. Vocês já ouviram falar essa palavra? Túrgido. Na biologia ela é bastante usada, né, Jordânia? Isso. Quando a gente fala que a célula ela está cheia de água. Esturricada. Esturricada de água. Gordinha. Gordelícia. E aí quando ela não está túrgida, ela está flácida. Então existem essas duas nomenclaturas que você precisa lembrar. Quando o estômago está túrgido, quando a célula guarda está túrgida ou quando ela está flácida.
Uma coisa importante, né, Lia, de mencionar aí, é que é o seguinte, a função principal do estômato é permitir a troca gasosa. Ele é então uma passagem, uma abertura, protegido por duas células, as células guarda, como ela mencionou, nas regiões verdes da planta. Quase sempre folha, mas nem sempre, né? Nem sempre. Já vi questão que coloca assim, o estômato está só na folha. Não. Não, os caules também, né? Os caules mais verdes. Interessante que o estômato só tem em regiões de crescimento primário. Não pode ter suber, é só na epiderme. Isso quer dizer que você vai precisar lembrar, sabe o que? De histologia vegetal também, né? Exatamente. Dá uma revisada lá na histologia vegetal, que são os tecidos vegetais, para você lembrar da posição desses estômatos aqui. Sempre na epiderme. Lembrando que quando há crescimento secundário, você tem substituição da epiderme pelo suber. Aí não tem estômato, você vai ter lenticela. Tá? Então o estômato vai ter o quê? A função de permitir a saída do que, gente? Do oxigênio, a entrada do gás carbônico, vai permitir o que também? A saída do vapor de água. A água na forma gasosa. Isso é importante para quê? Porque a planta usa gás carbônico na fotossíntese. Solta O2 para o ambiente, tudo pelo estômato. Só que tem mais uma coisa importante. A saída de água da planta no estômato vai criar uma pressão negativa. Vai criar uma sucção que vai ajudar a planta a absorver a água do solo. Então a subida pelo xilema é por onde chove a seiva, depende da pressão negativa da raiz, a pressão positiva da raiz, depende aqui também de capilaridade, ok? A transporte passivo e ativo, mas a subida a grandes alturas depende dessa sucção. Então é como se fosse um canudinho, né? Isso. Sendo sugado aqui em cima. E isso, a transpiração permite a subida da seiva. Quer dizer, se não tiver sucção lá em cima, se não tiver saída de vapor, não tem subida de água. A planta morre, tá bom? Então lembra disso daí. Teoria de Dickson, né? É isso, né? A sucção da transpiração permite a subida da seiva. Tá? E aí? O que acontece com o estômago? Então, já que ele tem a função de permitir, olha só. Próximo slide. Isso, boa. Então, olha só, gente, como a gente tem essa função do fechamento da abertura do estômago, do que vai depender isso? A gente falou que ele vai fazer as trocas de gases, ele está relacionado com a fotossíntese, mas esse fechamento e essa abertura do estômago, ele acaba favorecendo aí o que a gente chama de movimento osmótico. A gente falou de osmose agora há pouco, né? Quando a gente falou lá da citologia, lembra da citologia, lá do transporte da membrana, voltamos para o movimento osmótico aqui de novo. Tá vendo como uma coisa leva a outra na biologia? É aí que o bicho pega, né, Jordânia? Na hora que você vai estudar e você esquece de um detalhe, e aí aquela palavra aparece de novo, e você fica assim, de onde veio, né? Então essa capacidade da planta de abrir estômago e fechar estômago é essencial para controlar a transpiração, para controlar a perda de água, para controlar a captação de CO2. Então é importante lembrar o seguinte, a planta consegue mudar o formato dessas células guarda. Aqui eu tenho células da epiderme vizinhas às células guarda do estômago, e essa passagem é o ostíolo. Ostíolo, não esquece esse nome. Ostíolo é a passagem por onde ocorre a troca gasosa. E o estômago vai ter a função de fechar e abrir dependendo das concentrações de CO2, disponibilidade de água, da disponibilidade de luz que ele tem. E como é que funciona essa abertura então? Lembra lá, gente? Como é que funciona? Essas células ao lado do estômago armazenam potássio. Tá? Isso. Potássio. Íons de potássio, né? Isso, potássio K+, né? Isso. Ok? O que acontece quando tem uma grande quantidade de potássio? Se a planta quer abrir estômago, porque tem bastante luz, ela quer fazer a fotossíntese acontecer, se ela tem água disponível, se ela quer captar gás carbônico, ela tem que abrir o ostíolo. E como é que ela faz isso? As células ao lado bombeiam potássio para dentro das células guarda. Que são essas? Esse bombeamento leva a água por osmose a acompanhar o potássio. A água vai junto. Tudo isso inchando. E ele vai ficando, então, aquela palavrinha, né? Eu adoro aquela palavra, túrgida. Túrgida. E ela fica túrgida. E o formato dela, quando túrgida, é curvado como se fossem dois feijõezinhos. Então, esticou, ela fica curvadinha. Fica assim, ó. E abre o ostíolo. Se ela quer fechar, e quando é que a planta fecha o estômago? Quando ela perde água.
Ou quando não tem luz. Ela quando fala não assim, tem luz. de noite, não tem luz entrando. Por que eu vou fazer fotossíntese? Não tem como fazer a fase clara da fotossíntese. Ela faz o quê? Ela fecha o estômago, economiza água. Se tem bastante CO2 também ali no mesófilo foliar, ela também fecha para economizar água. Ela tem que lidar com perdas, correto? Então, com muita luz, abre estômago. Com muita água, abre estômago para transpirar. Com pouco CO2 no mesófilo, abre estômago para poder captar CO2. Com pouca luz, fecha, ok? Com pouca água, fecha. Com muito CO2 no mesófilo, fecha para economizar água. Portanto, se ela quer fechar, o que ela faz? Ela devolve, as células guardam, devolvem potássio, a água sai e ela fica assim, ó. Ela fica murcha, ela fica flácida. E flácida, pensa na bexiga vazia, ela fica flácida e as bordas se encostam, fechou o estômago. É isso aí. Controlou a transpiração. Então você precisa Legal, lembrar, né, disso, gente, que eu acho uma das matérias da botânica, da fisiologia ali mais interessantes e que tem mais detalhes, assim, né, que a gente realmente precisa lembrar de algumas coisas. Isso então, ó, lembrando, né? Muita luz. Muita luz, muita água disponível e pouco CO2. Não é pouco CO2 no ar. Ele não muda, é no mesófilo, no espaço ali da epiderme, embaixo da epiderme na folha. Ele vai abrir, tá bom? Estômago. Quando é que vai fechar? Quando tem pouca luz, pouca água disponível e quando tem bastante CO2 no mesófilo, aí ele fecha para economizar água, ok? Também tem a temperatura que acompanha esses dois aqui. Fechou? É aquela história, né, de que você tem plantas na sua casa, daí tem um dia muito quente, você não deu água para elas, no final da tarde elas estão todas murchinhas, né? Uhum. Então a temperatura também acaba influenciando nessa abertura. Nesse fechamento do estômago. Beleza, estômagos. Gente? Importante então entender que essa fisiologia da planta depende dessa concentração de CO2, de água, disponibilidade hídrica, tá? E a luz como fonte básica de energia, tá bom? E o estômago está aí regulando, é essencial para que ela consiga regular essas substâncias. Importante, os estômatos têm a tendência de ficarem, olha só, na parte de baixo da folha. Tem aqui o mesófilo, né, epiderme adaxial e abaxial. Aqui eu vou ter o parênquima porofiliano palissádico, o parênquima lacunoso, vasos de condução, e eles ficam na parte de baixo. É uma forma de proteger contra a exposição excessiva e direta da luz, tá? Plantas que tenham muita água disponível, algumas delas têm estômatos na parte de cima, mas a via de regra é estômato embaixo. E plantas de regiões muito secas ainda têm estômatos em cavidades protegidas, em cavidades encríptas, escondendo para que você tenha uma saída menor de água, economizando água, um recurso tão importante. E a microbiologia, hein, Jordânia? O que a gente vai falar sobre microbiologia? Nós temos muita informação na microbiologia e a gente vai te dar uma resumidinha aqui no que a gente vai precisar falar, né? A microbiologia é o estudo das coisas que são microscópicas, as formas de vida microscópicas, vírus, bactérias, protozoários, alguns fungos, algas. Isso. Né? Então, sempre importante lembrar aí, tá? A microbiologia envolve os seres acelulares, vírus que são parasitas obrigatórios, muito aí na mídia por conta do corona, tá bom? Bactérias que são unicelulares procariontes, que incluem as bactérias e as arqueias, que fazem parte de domínios diferentes, tá? Lembrando que a arqueia tem uma similaridade maior com os eucariontes, tudo bem? Quem mais aí? Nós temos os fungos, que também podem ser uni ou pluricelulares, mas eles já são heterótrofos, né? Ali fazem decomposição, né? Isso. Mas eles são todos eucariontes também. E alguns fungos ainda podem transmitir algumas doenças. Isso, podem causar doenças na gente. Então os fungos, alguns são macroscópicos, os que formam cogumelos, e alguns são unicelulares. Exemplo, a levedura que faz a fermentação, né? E também tem ali protozoários. Esses sempre são unicelulares, sempre microscópicos. Então tem muita coisa para estudar. E o foco quase sempre aqui, né, Lia? São as doenças, né? Doenças, que influenciam o ser humano. Isso. Então aqui a gente normalmente trabalha assim, muito sobre as protozooses, sobre as viroses, né? Que é o que está na mídia, as doenças causadas por bactérias. Você precisa se preocupar um pouco. A gente vai falar um pouquinho mais sobre as doenças, mas é o que mais você precisa se preocupar aqui na hora de estudar. Agora a gente vai fazer uma questãozinha que veio aí do Enem, olha só, uma questão do Enem.
Sempre quando você vai fazer essas questões que tem um texto grande, preocupe-se com a pergunta que está sendo feita, né? O comando, né, o comando da questão. Porque às vezes você tem um texto enorme e o texto está ali só para te enrolar. Só para te atrapalhar, né? Então aqui a gente vem falando ali sobre uma família de Retroviridae, acho que é isso, né? Que fala, isso, né? Uma família de vírus fazem transcrição reversa. Exatamente. Né? Então encontra-se diversos vírus que infectaram aves e mamíferos, presta atenção, sendo caracterizada pela produção de DNA a partir do RNA. Olha só, tem informações interessantes aqui. Alguns retrovírus infectaram exclusivamente humanos, não necessitando de outros hospedeiros. Você lembra o que é um indivíduo hospedeiro? Reservatório ou vetores biológicos. As infecções ocasionadas por esses vírus vêm causando mortes e grandes prejuízos ao desenvolvimento social e econômico. Neste contexto, pesquisadores têm produzido medicamentos que contribuem para o tratamento dessas doenças. Agora vem o comando. Que avanços tecnológicos têm contribuído para o aumento, né, ou para o aumento do tratamento dessas infecções virais? Ele te deu toda a informação ali para a gente saber sobre uma doença viral. Então você precisa lembrar, né, do que é um vírus, como que o vírus ele se reproduz, por que ele está dizendo ali que ele vai produzir DNA a partir de RNA. Importante. Se você lembra lá no início, né, que a gente já falou. E aí a gente tem aqui algumas questões. Letra A, melhoria dos métodos de controle de vetores desse vírus. Vírus precisa de vetor. Fabricação de soros mutagênicos para combate desses vírus. Investimento da indústria em equipamentos de proteção individual. Produção de vacinas que evitam a infecção das células hospedeiras. Ou desenvolvimento de antirretrovirais que dificultam a reprodução desses vírus. Então a questão te dá algumas dicas, né? Nesse caso, então, o enunciado é essencial. Então todo o contexto. Ele fala, ó, esses aqui, alguns retrovírus não dependem de vetores. Isso. Então você pode eliminar, por exemplo, a letra A. A opção A, entendeu? Soros mutagênicos que vão induzir mutação. Gente, mutação é sempre aleatória, você não consegue induzir a mutação direcional. Então você não vai colocar, você vai usar o que tem no contexto da questão. Então aí tem que lembrar uma coisa. Que quando fala retrovírus ou retroviridae, é uma família que faz transcrição reversa. O que é isso? O processo normal de transcrição é a produção de RNA a partir de DNA. A RNA polimerase abre a fita, produz uma cópia modificada de DNA com uma fita só, trocando T por U. Lembra disso? Transcrição, você vê na síntese proteica. Mas somente alguns vírus, como o HIV, fazem isso daí, que é o processo inverso. O HIV tem RNA. E ele consegue, quando infecta a célula, ele consegue produzir DNA a partir do seu RNA. Tem vírus que, como o influenza, que tem RNA e seguem assim seu processo de reprodução, não produzem DNA, eles se viram assim. Tem alguns que têm DNA e seguem o processo normal, DNA, RNA, proteína. Mas o HIV tem RNA e ele tem uma enzima específica que ele carrega com ele, que quando ele invade a célula, ela começa o processo de produção de DNA. Então isso daqui depois segue normalmente. A célula lê o DNA viral, produz RNA e depois vai produzir as proteínas do capsídeo. Mas essa etapa é essencial para eles. Portanto, se você conseguir bloquear esse processo, você consegue evitar que ele se multiplique. Então seria a resposta correta, a letra E. Então a questão te dá a dica, retrotranscrição, lembra o que é. Quem faz isso é uma enzima transcriptase reversa, e se você conseguir bloquear essa ação, todo o processo ele é interrompido. Portanto, você consegue evitar a multiplicação viral. Legal, né? É isso aí. E é isso aí, pessoal. Continuando a nossa viagem por esses conteúdos da biologia, não dá para não falar sobre genética. Genética é, até pouco tempo, Lia, era a preferidinha da UFR. Não dava para dizer, não vai cair. Nossa, caía até 2, 3 questões de genética. Hoje já não cai tanto, está mais variado, mas mesmo assim, a grande chance é de que caia uma questão, às vezes duas. O Enem tem cobrado também bastante genética, né? Todos os últimos anos que eu dei uma olhada assim nas provas, eles cobraram genética de alguma forma. Então a gente precisa falar bastante. Essa é uma boa notícia. Normalmente na UFPR o que cai é a genética
básica. Isso. Primeira lei de Mendel. Nossa. Às vezes cai um pouquinho de linkage, aí dói, né? Linkage. Mas a gente vai, pelo tempo que a gente tem, a gente vai revisar um pouquinho das leis de Mendel, que são a parte básica e sem entender elas você não entende o restante, tá bom? Você lembra quem foi Mendel, né, gente? Mendel, hoje ele é chamado de pai da genética, né? Mas morreu no anonimato, Mas né? morreu sem ninguém nem saber quem ele era, né? Exatamente, foi redescoberto décadas depois. A genética, ela é uma ciência nova, se a gente for falar de biologia. Na verdade, a genética teve mais visibilidade a partir de 1950, né? Que foi quando realmente entendeu-se como acontecia, como acontece essa transmissão de características hereditárias. Antes disso, era uma coisa meio... Eu acho que é assim, né? Eu acho que é assim, mas agora a gente já tem mais uma noção de como funciona realmente e ela é uma ciência nova e é uma das partes mais legais da biologia pra gente estudar, né? E o legal é que Mendel, o que ele propôs nas suas leis, sem entender muito da citologia, sem entender DNA... Você já pensou se ele soubesse disso? Nossa, ele teria sido um gênio realmente, né? E ele foi um gênio. Ele foi, né? Ele conseguiu formular duas leis que regem a transmissão de informação genética sem conhecer cromossomo, sem conhecer mitose, sem conhecer meiose. E o legal é que à medida que a ciência, a citologia foi avançando, as suas leis foram sendo comprovadas por esses achados. Né? Muito legal. Lá no século XIX, então hoje a gente entende a importância dessas leis de Mendel, que trabalhou com ervilha, cultivando ervilha por 2 anos, pegando pólen, pegando pincelzinho, autofecundando, que deu para ele fazer isso, que deu isso daí. Mas ele formulou 2 leis que explicam a transmissão da informação genética. Então, na primeira lei de Mendel, né? Que também ela é chamada aí de segregação dos fatores. O que é segregação, Jordame? Separação, Separação de fatores. A lei diz assim: todas as características de um indivíduo são determinadas por genes que se segregam, separam-se durante a formação dos gametas, sendo que assim, pai e mãe transmitem apenas um gene para cada descendente. Então, na época, Mendel chamava de fator. A gente chama hoje de gene. Mendel não sabia a existência de cromossomos. Inclusive, ele, ao formular a segunda lei, ele não tinha ideia de que ela nem sempre tem validade, né, nos casos de linkage. Então, os genes são os fatores. E lembra, né, o indivíduo pode ter, quando para aquele fenótipo existem apenas 2 alelos ou um gene com 2 alelos diferentes, ele pode ser homozigoto dominante, homozigoto recessivo ou heterozigoto, né? Heterozigoto, homozigoto recessivo. O que ele está dizendo, Mendel percebia que quando havia a formação de gametas, se o indivíduo tivesse, olha só, a composição azão-azinho, ele só mandaria para os seus gametas um dos 2 alelos. É chamada de pureza dos gametas. Está dizendo que no processo de formação de gameta, os alelos se separam. Se segregam, né? De modo que quem é azão-azinho forma gametas ou azão ou azinho. Quem é azão-azão forma sempre gametas azão para aquele gene. E quem é azinho-azinho forma gametas sempre com azinho. E esses gametas se juntam depois na fecundação. Mendel não conhecia a meiose. Você sabe que quem causa a segregação é a meiose. A meiose 1. Entendem isso? Então é a lei da separação. E ela diz que os alelos de um gene se separam na formação dos gametas. É basicamente isso. Simples, né? Elegante, né? Bem legal. Então se você tem o indivíduo azão-azinho com um azão-azinho, você vai ter que juntar os alelos. Você pode ter a combinação azão-azão, você pode ter a combinação azão-azinho, a combinação azinho-azão, que eu coloco azão-azinho também, e azinho-azinho. É o que ele está dizendo, a segregação dos alelos. E você representa também no quadrinho de Punnett. Quando você faz aquele quadrinho de Punnett, não é? O jogo da velha, né? O jogo da velha. O que essa linha está representando? Separação. Separação. Vai separar os alelos. Meiose. Meiose 1. Muito legal. Isso daí, basicamente, é a lei de Mendel. E tem questão que cobra exatamente isso, né? Essa primeira lei que é a mais simples. Dos alelos de um gene que estão em cromossomos homólogos. Isso. Beleza. E a segunda? A segunda lei diz o seguinte, que é a lei da segregação independente. Mas como o Jordame falou agora há pouco, Mendel não sabia da meiose. Aí ele definiu o seguinte, que estabelece que os fatores, ou seja, que são os alelos, né, que na época ele não sabia o que era, ele chamava de fatores,
para duas ou mais características se distribuem independentemente durante a formação dos gametas e se combinam ao acaso. Então o que Mendel estava querendo dizer aqui nessa segunda lei? Ele teve uma dificuldade aqui porque ele não sabia o que estava acontecendo exatamente, então foi mais na pesquisa que ele fez lá com as ervilhinhas, e ele analisou 7 características, né, diferentes das ervilhas ao mesmo tempo para ele poder formular então a segunda lei. E depois de formular a primeira lei, ele falou o seguinte: eu vou estudar 2 fenótipos ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Para ver se os resultados se repetem. Tipo, ervilha amarela, lisa, verde, rugosa, né, apresentou duas ou mais características ao mesmo tempo. Isso, estudando 2 genes de forma conjunta. E o que ele percebeu? Ele pensou, bem, se esse alelo se segrega desse e esse desse, a pergunta foi, a segregação deles é independente? Ou um afeta o outro? Então ele percebeu que quando você tinha essa combinação, 2 genes diferentes, lá na formação dos gametas, você tinha gametas formados azão, bezão, você tinha gametas, azão, bezinho, você tinha combinação azinho, bezão e tinha a combinação azinho, bezinho. Quando você cruzava com outro indivíduo, eram 2 heterozigotos, você tinha, vou colocar aqui rapidinho, tá aparecendo aí? Ou está cortando a imagem? Aqui aparece ainda? Pode manter? Pode. Quando você fazia esse cruzamento, você tinha lá aquele quadro de Punnett imenso. Né? Ai, 16 resultados, né? Isso, vai lá. Você já fez isso? Seu professor de biologia já pediu para você fazer esse quadro? Eu faço uma vez com eles. Eu também faço. Dói uma vez só, depois eles aprendem a fazer a manha, né, de fazer os 2 separados. Mas o que ele percebeu? Que quando você juntava azão, bezinho, azinho, bezão, você tinha as combinações aqui em proporção 9 para 3 para 1. Se você fizer independentemente azão, azinho, depois bezão, bezinho e multiplicar, vai dar a mesma proporção. A questão é que ele conseguiu mostrar que a segregação desse é independente desse. Segregação independente. Então, 2 genes têm segregação independente e vão se combinar depois de forma aleatória, produzindo todas as combinações possíveis. Ela está dizendo o seguinte: eu formo gametas em proporção 1 para 1 para 1 para 1. Aqui também, 1 para 1 para 1 para 1. Mas quando você junta no quadrinho de Punnett enorme, você vai ter 9 duplo dominantes, 3, um dominante, um recessivo, 3, um recessivo, um dominante e um duplo recessivo. Tá bom? O que ele não sabia? É que essa independência depende da existência de cromossomos diferentes. Isso. Ele não sabia que se eu tivesse, por exemplo, os genes B aqui no mesmo cromossomo, eles não são independentes, a lei não valeria, ele não conseguiria encontrar os mesmos resultados, e quem descobriu isso foi o Morgan, muito tempo depois, e chamou isso de linkage ou ligação fatorial. Então é importante que você lembre que a segunda lei só tem validade quando os cromossomos, os genes estão em cromossomos diferentes. E na meiose eles seguem caminhos independentes. É como se eu tivesse 4 pessoas em 4 carros diferentes. Eles vão para onde quiser. Se eu tenho 4 pessoas e 2 carros, esse é ligado a esse e esse é ligado a esse. Tá bom? Então a segunda lei só vale quando os genes estão independentes em cromossomos diferentes. Tá? Quando a gente fala de genética, a gente precisa lembrar das heranças também, né? Opa, tipo de Você herança. recebeu alguma herança na sua família, né? Mas aqui as heranças são hereditárias, são genéticas, são informações que você recebe dos seus antepassados, digamos assim, né? Então nós temos 2 tipos de herança aqui. Nós temos as heranças que são autossômicas e as heranças que são ligadas ao sexo. As heranças autossômicas são aquelas que ocorrem nos cromossomos autossômicos. Você precisa lembrar disso, quem são os cromossomos autossômicos. Nós temos quantos cromossomos? 46, né? 23 pares de cromossomos, onde nós temos 22 cromossomos que são autossômicos e aí o cromossomo 23 que é o cromossomo sexual. Então nós temos aqui a diferença dos tipos de herança. O tipo de herança indica o mecanismo pela qual aquele gene é transmitido. Isso. Então, como a gente sabe que os genes estão nos cromossomos, que são pedaços de cromossomos, correto? Com alguma função de produzir algum RNA e algum fenótipo. Esses cromossomos aqui, que são iguais nos 2 sexos, são autossômicos. Sim. Não determinam sexo. Então, se você olhar o cariótipo de um homem e de uma mulher, esse conjunto até o par 22 é igual.
Então, se o gene está em algum desses cromossomos, a herança é autossômica. Ok? E quando os genes estão nos cromossomos sexuais, a chamada de herança ligada ao sexo, né? Ou herança sexual. Ou herança sexual. A herança sexual acontece quando aquele fenótipo se manifesta de forma exclusiva em um dos sexos ou de forma diferente nos sexos. Afeta mais homem ou afeta mais mulher. Vamos pensar lá na cor do olho, que é causada por alguns genes que interagem, né? Nem falamos disso na interação gênica. Interação gênica, gente, anota aí para você estudar depois. A chance de ter olho azul ou castanho é igual se o filho é homem ou mulher. Agora, tem doenças, o albinismo, o daltonismo ou a hemofilia. A chance é maior no caso do sexo masculino. E tem fatores ou fenótipos que afetam só um dos sexos, né? O que, por exemplo? Produção de testosterona, formação de testículo, exclusivo do homem. Tem fenótipos que são mais comuns na mulher. É exclusivo na mulher, produção de leite, mas o homem tem a glândula. Quer dizer, existe um conjunto de fatores que, nesse caso, quem influencia são os hormônios, mas um conjunto de fenótipos que afetam os sexos de forma diferenciada. Ou porque os genes estão aqui no cromossomo sexual, ou porque os genes estão em cromossomos autossômicos, mas eles se manifestam de forma diferente nos sexos. É a tal da herança sexual, importante isso daí, né? É bom dar uma revisadinha, né? E o caso mais cobrado de herança sexual, então, a gente tem na herança sexual a herança restrita ao sexo, ok? Que afeta só homens, porque só homem tem cromossomo Y, tá? A produção de testículo, por exemplo. Tem herança que é influenciada pelo sexo, afeta mais um ou mais o outro, por exemplo, a calvície. É mais comum no homem. Mais comum no homem. Mulher calva existe? Tem, mas é mais comum. Mas é... Então o alelo se manifesta como dominante no homem e recessivo na mulher. É um gene autossômico, mas que é influenciado pelo hormônio. Então acaba sendo influenciado pelo sexo. Tem heranças que são limitadas pelo sexo, afeta só um dos dois, tipo produção de leite nos mamíferos, né? Só a fêmea produz. É um gene autossômico, mas é o hormônio feminino que permite o desenvolvimento dessa glândula. Mas o mais comum, gente, o caso mais cobrado é esse daqui, que é do ligado ao sexo. E daí detalhe, o FPR gosta muito disso daqui. Gosta de um daltonismo, de uma hemofilia. O que é herança ligada ao sexo? E aí, gente, herança ligada ao sexo, né? É aquele tipo de herança no qual o gene daquele fenótipo se localiza na região exclusiva do X. E aí você precisa lembrar, né, que mulheres são XX e homens são XY. Então, por isso que a gente fala, né, da herança ligada ao sexo. Então aqui eu tenho o cromossomo X e aqui eu tenho o cromossomo Y. Se os genes estão nessa região em comum, ela é uma herança parcialmente ligada ao sexo, porque os dois têm as duas regiões. Então, nesse caso, ela não parece sexual, ela se comporta como autossômica. Aquela doença XP, tem um filme famoso que saiu sobre xeroderma pigmentosa, a menina tem uma doença que ela não pode pegar sol, ela tem que viver um romance sempre durante... enfim, esqueci o nome, depois ele coloca lá. Então é uma doença que não é ligada ao sexo, ela é parcialmente ligada. Quando você olha, parece autossômica. Mas quando os genes estão aqui, nessa região do Y, é exclusiva dos homens. Mas quando está nessa região, e aqui é o ponto da questão, quando está nessa região exclusiva do X, ela é ligada ao sexo. E ela afeta só a mulher? Sim ou não? Aí você pensa, é o cromossomo feminino? Não, né? Porque o homem tem o X também. Então o homem tem constituição XY e a mulher tem composição XX. Portanto, nesse caso, a mulher tem os dois alelos para o gene e o homem tem um só. E os casos mais comuns quais são? Quais são os casos daltonismo. de daltonismo? O que mais? Hemofilia. E tem um bem clássico que é o do Duchenne, ou mal de Duchenne, distrofia muscular progressiva, tá bom? Então, o que é comum nesse tipo de herança é que se a herança é recessiva, ligada ao sexo recessiva, o menino, para poder ter a doença, tem que receber de quem? Sempre da mãe. Porque o menino recebe do pai o Y. Se ele tem a doença é porque ele recebeu esse gene da mãe.
E a menina, para ter a doença recessiva ligada ao sexo, tem que receber do pai e da mãe, porque para ela ser afetada, ela tem que ter as duas cópias recessivas. Lembra disso? E o menino, o pai, o homem que tem a herança ligada ao sexo recessiva, vai passar para quem? Vai passar só para suas filhas, porque se ele forma um menino, ele passou Y, e o Y não possui esse gene. Então, ligado ao sexo é o gene que está na região exclusiva do X. E quando é recessiva, ela segue um padrão de X. Meninas, homens passam para as meninas, tá? E os meninos recebem sempre das mães. Das mães. E para a menina ser afetada, tem que ter a mãe pelo menos portando a doença, e o pai, tem que ser afetado. Tá bom? Beleza? E lembrando, né, que existem também, além dos cromossomos, além dos genes, existem as síndromes cromossômicas, um assunto bem importante, mas não é tão comum cair por aí. Então, por isso o foco nosso aqui foi lembrar um pouquinho sobre o que significam as leis básicas de Mendel. Tá bom, gente? Beleza? Isso, vimos então a genética, a transmissão de informação hereditária. Veremos agora, nesse finalzinho, assim, de forma rápida, né, Lia? Pra gente terminar. Um pouquinho sobre algumas doenças virais, bacterianas e as protozooses. Ok? Então a gente tem, quando a gente fala dessas doenças, são várias delas e algumas delas são muito comuns no Brasil, né? Então, como são doenças recorrentes, elas acabam sempre cobrando no Enem ou no vestibular mais essas doenças. No slide você está vendo aí algumas das principais doenças, a transmissão de cada uma delas. É bom saber essas informações para que quando você tem uma questão para ser resolvida, normalmente ele coloca ali um contexto para você ter certeza dessa transmissão, de como a pessoa, se é de contato de pessoa para pessoa, se tem um vetor, se não tem, na hora, né, dessa transmissão. Então é importante saber a forma de transmissão. Às vezes tem vetor, às vezes não. Tem. O vetor é o agente biológico que vai levar o agente etiológico. Isso. No caso, né? Então tem doenças que não tem vetor. Normalmente biológico. Os vírus, aqui alguns deles aqui, a gente não tem um vetor diretamente. O da dengue tem, por exemplo. Já da dengue tem. Né? Febre amarela tem. Você já teve dengue? Não, nunca tive. Sarampo não tem vetor. Sarampo por não exemplo. tem vetor. Então, rubéola não tem vetor. Isso. Quais são os sintomas? E o importante, gente, quais são as formas de prevenção, o que nós chamamos de profilaxia. Tá bom? Então, sempre que aparecer, às vezes aparece agente etiológico, é quem causa. Isso. Agente transmissor é o vetor, Isso. quando existe naquele ciclo. Então agora a gente vai ver uma questão aqui que fala sobre vírus, né, que é essa primeira doença. Também peguei essa questão ali do Enem, só que é um pouquinho mais antigo, de 2013. Ele vem falando aqui sobre a rubéola congênita. Vocês precisam lembrar das características congênitas. O que é uma coisa congênita? Nesse caso aqui, a criança recebeu a informação durante o desenvolvimento embrionário. Então diz assim, contaminação pelo vírus da rubéola é especialmente preocupante em grávidas devido à síndrome da rubéola congênita, que pode levar então ao risco de aborto e malformação congênitas. Devido a campanhas de vacinação específicas, nas últimas décadas houve uma grande diminuição nos casos de rubéola entre as mulheres. E a partir de 2008, as campanhas se intensificaram e têm dado maior enfoque à vacinação dos homens jovens. Por quê? Né? Por quê? Aí a pergunta diz assim, considerando a preocupação na ocorrência da síndrome da rubéola congênita, as campanhas passaram a dar enfoque à vacinação dos homens porque... O que acontece? Letra A. Ficam mais expostos a esse vírus. Nesse caso é importante a gente ler bem o enunciado mesmo, né? Ele está dizendo que a rubéola passa da mãe para o feto, em muitos casos, e a criança nasce com deformações. A minha mãe ficou grávida do meu irmão mais novo e teve rubéola, e o médico inclusive falou, você pode abortar. Ela tinha o direito de abortar. Ela falou, não vou abortar, e enfim, decidiu continuar e pela fé manteve a gestação. E meu irmão nasceu normal, graças a Deus. Então a rubéola é um problema para a gestante, ele atravessa a barreira placentária. Mas por que vacinar homem, então? Fica mais exposto ao vírus? O enunciado falou isso? Não. Existe alguma coisa que indique que o homem é mais exposto? Não. O homem faz mais atividade perigosa, né? Se expõe mais, às vezes atividades meio desnecessárias, mas ali não fala nada disso. Não fala nada disso. Tá bom? A letra B diz assim,
Transmitem o vírus às mulheres gestantes. É possível que o homem transmita a rubéola para a gestante? Para a esposa? É para a possível. irmã? Porque a rubéola, como que é a transmissão da rubéola? Pelo ar. Pelo ar. Altamente contagiosa. Exatamente. Já tive rubéola. Sabe? Então, se você tem contato com a rubéola e o homem fica doente e ele chega em casa e a esposa está grávida, como essa transmissão é pelo ar, pode... Inclusive, quem passou para minha mãe a rubéola fui eu. Olha aí. Tá vendo? Então eu passei para ela. Então é o que parece na história, a gente fazendo a cronologia, ela pegou rubéola, eu tinha, então foi essa a questão. Então a proteção da gestante é importante. Então, opa, parece que está certa a questão. Vamos ver o restante? Letra C diz assim, passam a infecção diretamente para o feto. Como Homem. é possível? Não é possível. Não é possível. Caso, tá fácil, né? Transferem imunidade às parceiras grávidas. Gente, não tem Pix para transferir anticorpos, né? Não é possível transferir imunidade para outra pessoa, a não ser da mãe passando para o feto. Não é o caso ali. São mais suscetíveis a esse vírus que as mulheres. Onde? Onde falou isso? No contexto não fala nada disso, você nunca ouviu falar nada disso. Aí você vai na questão que é mais sensata. Sensata, então seria ali no caso, letra B. Se passa pelo ar, o homem próximo à mulher, ele pode passar para a gestante. Por isso que tem que vacinar o homem. Isso. Para prevenir a transmissão para as gestantes. Legal, né? Isso aí. E aí? Doenças causadas por bactérias, a gente continua naquela história de que tem muita doença pra gente falar. Essas são as principais e as mais comuns aí que são cobradas, né? Inclusive, as bacterioses são as doenças mais comuns, tá? A maior causa de doenças infecciosas são as bactérias, de longe, né? Embora a gente fale muito das virais, gripe, AIDS, herpes, sarampo, mas tem muitas bacterioses que são bem comuns, algumas são passadas pelo ar, como a tuberculose, difteria, algumas passam pelo alimento, como cólera, outras são doenças sexualmente transmissíveis, febre tifoide, e algumas são DSTs ou ISTs, sífilis e gonorreia. Enfim, algumas são específicas, né? Tétano, que passa pela perfuração da pele. Enfim, é importante você ter ideia das principais. Vamos lá, então. Qual é a questão que a gente Aqui a gente tem uma outra questão. Essa olha aqui, nossa querida UFPR. Isso, mamãezinha UFPR aí, ó. Então ela diz assim, existem diferentes modos de transmissão das doenças infecciosas humanas. A gente já falou das que tem vetor, das que não tem vetor, né? A figura ao lado então apresenta 3 deles. Dengue e tuberculose têm seus principais modos de transmissão representados respectivamente. Tá vendo como essa questão ela é muito específica e você realmente precisa conhecer a doença? Porque dengue é endêmica do Brasil, exatamente. Em muitas regiões aqui no Paraná, ela é endêmica, ela é comum naquela região. E tuberculose é uma doença também muito comum no Brasil, é uma doença negligenciada porque ela afeta populações de baixa renda. Exatamente. Tá? Então, quando a gente fala de dengue, o que você lembra? Do mosquito. Do mosquito. E tem gente que acha que ele causa. Exatamente. Ele é o V. Ele é o vetor. Então, se a gente sabe que a dengue é causada pelo vetor, então letra B está se referindo a dengue. Então, as outras você já acaba... Transmissão direta aqui, né? Isso. Sarampo, doenças que passam pelo ar. A tuberculose, mas aí a gente quer saber da tuberculose, né? A tuberculose, como que ela é transmitida? Ela vai passar por um vetor ou ela vai passar de mamífero para outro mamífero para depois chegar na espécie humana? Aqui é uma zoonose, né? A zoonose é quando passa do animal para o homem, tá bom? Então, qual seria a transmissão? Aí ficou fácil da dengue, ficou fácil, vetor, né? Dengue, vetor. Letra B. E a tuberculose? E a tuberculose de pessoa para pessoa, porque passa por gotículas, né? Pelo ar. Então seria a letra gotículas de C. saliva, pela secreção, afeta os pulmões, é uma doença que pode causar redução da qualidade de vida. Ela é prevenida pela vacina BCG, aquela vacina que a gente tem. Marquinha no braço? Você tem sua marquinha aí? Que inclusive previne também de forma cruzada contra lepra, hanseníase, né? Bem legal, porque são bacilos bem parecidos, tá? Então a resposta aí é dengue, porque tem transmissão pelo vetor, e tuberculose, porque passa de pessoa para pessoa. Então, letra C nessa questãozinha. É isso aí, beleza? E agora, por último, nós temos as protozooses também. Olha o tanto de doença ali de protozoose que a gente tem. Se eu tivesse que escolher duas, são duas comuns no Brasil. Malária, que é a doença, descontando mortes por acidente e mortes por guerra, mortes acidentais, é a doença que matou mais da metade das pessoas em toda a história. Isso mesmo. Gente. E Chagas, né? A doença de Chagas também é bastante endêmica comum. no Brasil. Aqui a gente tem a transmissão de cada uma delas, aí depois você dá uma revisadinha ali para você ter certeza que você conhece todas essas doenças.
Mas eu escolhi uma questãozinha também da nossa querida UFPR, que ele vem falando sobre a leishmaniose. É claro que aqui no sul do Brasil ela não é tão comum, mas eu fui pro Pará um tempo atrás, de férias, e lá chegava assim 6 horas da tarde, todo mundo recolhia os pets, os cachorrinhos, os gatinhos, e eu falei assim, gente, porque era assim, de manhã, às 6 da manhã e às 6 da tarde, todo mundo colocava os pets pra dentro. Aí eu falei assim, mas por quê? Por causa da leishmaniose. Eu não tinha analisado que a região norte do Brasil é uma região que tem uma incidência maior dessa doença. É uma doença endêmica no Brasil Exatamente. também. Então, junto com doença de Chagas e malária, que foi as que eu escolhi no começo ali, tem a leishmaniose, que é uma doença muito comum aqui. E ela é uma zoonose. Por quê? Porque ela também afeta os animais. E eles, nesse caso, servem de reservatório da doença. Não passa no cachorro pra gente. Então lembra que é um mosquito que pica o cachorro ou pica a pessoa e pode transmitir de um para o outro. E o causador é um protozoário chamado Leishmania, que é um flagelado. Então o cachorro serve de reservatório e se ele manifesta a doença, ele tem que ser sacrificado. Exatamente. Nos cachorros de rua, por exemplo, e aí, acontece isso. Esse protozoário, ele fica alojado onde no cachorro? Porque aqui ele fala, dá toda uma introdução que fala sobre a leishmaniose, e daí diz assim, as razões do sacrifício dos cães é que esses animais oferecem risco à população, pois apresentam o parasita. Mas onde fica esse parasita? O parasita está na saliva dos cães? Não é raiva, né? Não é raiva, né, pode gente? ser. Nas fezes dos cães, mas, né... Não tem verminoses que passam através de fezes, exatamente, né? Mas nesse caso... Nicho geográfico. Não é o nosso caso aqui. Aí aqui, na letra D e na letra E, ele fala sobre o sangue. E aí a gente precisa analisar. Na letra D, no sangue, e pode ser transmitido pela picada de um carrapato, é o carrapato que transmite a leishmaniose ali, ou no sangue pode ser transmitido pela picada de um mosquito. Como que a leishmaniose, então, chega até o ser humano, né? É o mosquito palha ou mosquito birigui que pica e transmite pela saliva. Importante, por que nas regiões mais quentes é mais comum essa doença? Porque o mosquito, o inseto, é mais comum, se reproduz mais em regiões mais quentes. Por isso que o Brasil é endêmico para essa doença. Aqui ela é endêmica, porque aqui você tem o clima tropical, favorece a multiplicação do mosquito e é ele quem transmite. Então você não pega do bicho, do cachorro diretamente, você pega do vetor que pode transitar entre os dois. E o cachorro pega como? Quando é picado pelo mosquito também. Lembrando que essa é a leishmaniose tegumentar, que afeta o tegumento, a pele, mas tem a visceral que afeta os órgãos viscerais, então, qual a resposta certa aqui, Jordânia? E assim por diante. A resposta certa é no sangue, transmitido pelo mosquito. Então, letra E seria a nossa resposta correta aqui. Beleza, gente? Olha só, quanta coisa, né, Lia? Nossa, muita coisa e faltou muita coisa. Isso. Agora sim, a nossa ideia foi te dar uma direção do que você estudar. Mas o resultado só vem pelo seu esforço, pela sua dedicação, estudando, fazendo questões, tirando dúvida, e a gente torce por vocês. Com certeza. Monta um cronograma de estudos, né? Como o Enem vai ser só no ano que vem, as férias não podem ser férias para você que vai precisar. Acha o seu ritmo de estudo. Acha o seu ritmo de estudo. Funciona para você. Tira a dúvida. Acho que você tem contato com o seu professor de biologia, né? Isso. Manda mensagem para ele, fala assim, olha professor, eu preciso tirar umas dúvidas, tire as dúvidas e faça muitos exercícios que vai te levar ao sucesso. Você precisa treinar, o treino leva ao sucesso. Rala que rola. Rala que rola, isso mesmo. Que bom que você ficou com a gente. Que você tá aí até agora, aguentou 2 horas a gente falando de vários conteúdos. Nossos micos aqui. Mas nos acompanhou, quer dizer que você tem vontade, tem desejo e você vai ter sucesso. E amanhã tem o quê? Amanhã tem física. É isso aí, não perca, gente. Valeu. Tchau, gente, sucesso.